Um jogo pós-apocalíptico se espalhou pelo mundo, fundindo-se com o mundo real e destruindo a ordem. Em sua vida passada, Ye Xiao dedicou todas as suas energias para levar sua noiva Liu Huyan ao altar, mas ele nunca esperou que, no dia do noivado, seu coração, arrancado pelas próprias mãos dela, fosse transplantado para o corpo de seu melhor amigo, com uma nova vida. Ye Xiao decidiu subir ao trono sozinho. Antes que o jogo feche o portal de reabastecimento, ele gasta bilhões de dinheiro da família e se dedica a uma profissão de nível divino. A primeira coisa que Ye Xiao fez após sua reencarnação era investir todos os seus 2 bilhões de ativos no jogo. Todos pensaram que Ye Xiao havia enlouquecido, mas o que eles não sabiam era que esse jogo acabaria se transformando em realidade, e os atributos adquiridos no jogo também afetariam seu corpo real. Por isso, Ye Xiao não hesitou em vender todos os seus ativos e se tornou o primeiro jogador a recarregar mais de 100 milhões. Como o primeiro jogador a recarregar mais de 100 milhões, Ye Xiao recebeu a profissão oculta exclusiva, Deus da Riqueza. Ele também obteve com sucesso seu primeiro animal de estimação, um sapo. Embora esse sapo não tivesse nenhuma habilidade de combate, ele ajudou Ye Xiao a se tornar rapidamente o número 1 do mundo. Na vida anterior, depois que o jogo desceu, os monstros ficaram loucos, a ordem mundial entrou em colapso e o mundo se tornou um inferno. No entanto, mesmo em tempos tão caóticos, o playboy mais rico de Jiangsu, Ye Xiao, ainda protegia sua noiva, Qin Yin. Sem hesitar, Ye Xiao não apenas gastou uma fortuna contratando 10 especialistas de primeira linha para ajudar Qin Yin a subir de nível, mas também vendeu todos os seus bens para comprar um artefato lendário para ela. Sempre que havia uma oportunidade ou equipamento, Xiao sempre priorizava dar a ela. Dessa forma, ele dedicou seu tempo, dinheiro e esforço para transformar Qin Han, que não sabia nada, em um dos especialistas de nível divino da nação dragão. Ye Xiao já pensou que o amor verdadeiro seria retribuído com amor verdadeiro, mas ele não sabia. Na noite do noivado, ela arrancaria pessoalmente o coração de Ye Xiao. Xin Yin correu e segurou o coração ainda batendo em sua mão, olhando para ele com desdém nos olhos. Ye Xiao, você achava que o dinheiro poderia comprar meu verdadeiro coração? Achou que, ao me dar recursos, poderia me chantagear moralmente? Você está errado. Eu aceitei seus presentes, mas isso não significa que aceitei seus sentimentos. Não sou tão econômico assim. Todas as minhas conquistas hoje são o resultado de meu próprio trabalho árduo, passo a passo. A única pessoa que entende minhas dificuldades neste mundo é Zhou Hong. Agora pegue seu coração e dê a ele. Dessa forma, quando estivermos juntos, ele poderá ouvir as batidas de seu coração todos os dias. Ye Xiao, você está emocionado agora. Naquele momento, o coração de Xiao se transformou em cinzas. Não, Ye Xiao não tinha mais coração. Todos esses anos de esforço foram apenas um desejo unilateral. Ele pensou que morreria de dor e frio, até que o destino interveio, dando a Ye Xiao uma segunda chance. Quando Ye Xiao abriu os olhos novamente, ele se viu de volta à semana anterior à chegada do jogo. Nesse momento, Qin Yin correu e olhou para Ye Xiao com desagrado. Você realmente achou que eu precisava do seu dinheiro? Deixe-me dizer a você, Ye Xiao, que só peguei seu dinheiro para poupar seu orgulho e seu rosto. Entenda que se você não me soltar, não volte a me procurar. Ye Xiao saiu de seus pensamentos e olhou para o cartão bancário em sua mão. Ele continha 200.000 dólares, o dinheiro que ele originalmente planejava dar a Qin Yin para pagar as despesas deste mês. Qin Yin correu e continuou reclamando. Você não faz ideia do tipo de tormento que passei ao aceitar seu dinheiro. Muitos colegas de classe disseram que eu estava apenas atrás de uma segunda geração rica, mas eles não têm ideia de que fiz tudo para o seu bem. Ao ouvir isso, Xiao virou ligeiramente a cabeça e olhou para ela, pensando consigo mesmo. Em minha vida passada, eu era tão tolo. Como poderia me apaixonar por uma mulher como ela, se fosse o antigo Ye Xiao? Ao ouvir Qin Yin correndo, dizendo que não queria vê-lo novamente, ele teria entrado em pânico, tentado se explicar e encontrado desesperadamente maneiras de fazê-la aceitar o dinheiro, mas agora Ye Xiao afastou a mão dela e disse, vá embora, não lhe darei mais dinheiro, nem um único centavo. Shen Yin correu e congelou por um momento. Então, ela disse sem jeito, mais um de seus pequenos truques, tudo bem. Aceitarei seu cartão com relutância desta vez, já que ele teve tanto trabalho. Ye Xiao a repreendeu com calma. Se perca agora e saia imediatamente de minha vista. Ao ouvir isso, Qin Yin correu e gritou. Xiao, como você se atreve a falar comigo assim? Você vai se arrepender. Ye Xiao lembrou-se de repente que os sapatos que ela estava usando também foram comprados por ele. Ele levantou o pé dela e os tirou. Qin Yin correu com raiva e xingou. Sim, Xiao, não pense que alguns centavos sujos o tornam tão bom. Você acha que isso fará com que eu me submeta a você? Lembre-se do que fez de agora em diante, mesmo que se ajoelhe e implore. Nunca mais vou me importar com você. Ye Xiao jogou casualmente os sapatos de salto alto de Qin Yin na lata de lixo e respondeu friamente. Bem, graças a Deus.
Espero que você nunca mais apareça na minha frente. Se você puder se afastar, faça-o. Pensando bem, eu fui um grande idiota. Como eu poderia gostar de alguém como você? Não havia mais tempo para lidar com aquela vadia do chá verde. E Xiao decidiu resolver as coisas com ela mais tarde. No momento, ele tinha algo mais importante a fazer: transformar todos os seus ativos em dinheiro e colocá-los no jogo. De acordo com o cronograma atual, o teste beta do jogo do Apocalipse começaria em uma semana, e o sistema de recarga seria aberto brevemente nos primeiros 10 minutos. Depois de voltar para casa, Xiao ligou imediatamente para sua prima, Yelin, e disse-lhe que planejava vender todas as suas ações para ela, com a condição de que o negócio fosse concluído em 5 dias. Desde que os pais de Xiao morreram em um acidente, há 10 anos, a empresa multibilionária Bolong, que eles haviam construído, foi quase totalmente dividida por parentes e amigos. Tudo o que restou para Xiao foi uma pequena porção de ações e ativos que haviam sido previamente organizados para ele, totalizando cerca de 2 bilhões em valor. Neste momento, a competição interna dentro do grupo estava em seu auge. Quem colocasse as mãos nas ações de Isao teria o maior poder na empresa. Portanto, Xiu tinha certeza de que Lin não hesitaria nem por um segundo. Uma semana depois, quando o teste beta do jogo do Apocalipse começou, Xiao escolheu imediatamente entrar no jogo. Quando um flash de luz branca o envolveu, a consciência de Xiao foi transportada para a área inicial do jogo. Seu nome no jogo era o mesmo de sua vida anterior, e Xiao escolheu Nai Xiao. Em seguida, veio a escolha da profissão. Havia muitas profissões iniciais no jogo Apocalipse, como guerreiro, cavaleiro, mago e fazendeiro, mas Xiao escolheu a profissão mais paga para ganhar, Beastmaster, em sua vida anterior, e Xiao ouviu falar de uma guilda de alto nível no grande reino Xiaq, confiando em seus números, ofendeu um Beastmaster de nível divino. Em retaliação, o Beastmaster trouxe seu animal de estimação de nível divino, o Dark Vrat Dragon. Sozinho, acabou com toda a guilda. Tal façanha estava além do alcance de qualquer outra profissão. No entanto, embora os Beastmasters fossem poderosos, suas desvantagens eram igualmente óbvias. O custo de treinamento e aquisição de feras era enorme, muito além do que um jogador comum poderia pagar. Mas para Xiao, isso não era nem mesmo uma consideração. Depois de concluir todas as configurações, Xiao clicou imediatamente no botão de recarga sem hesitar e injetou 2 bilhões no jogo. Recarregar tanto dinheiro no jogo certamente faria com que os outros chamassem Xiao de louco, mas ele sabia que esse era um lucro garantido. Parabéns! Como você foi o primeiro jogador a recarregar mais de 100 milhões, o sistema desbloqueou a recompensa exclusiva da profissão oculta ao reconhecer a profissão oculta, que foi automaticamente integrada. Parabéns! Você recebeu sua segunda profissão, Deus da Riqueza. Antes que Xiao pudesse reagir, um flash de luz branca desceu do céu e, quando a luz desapareceu, um sapo apareceu. Sapo olhou para Xiao e disse: "Eu não esperava que a pessoa que iria me desbloquear fosse um garoto tão jovem. Eu sou o Ibsu, seu consultor de riqueza." Ao ouvir isso, Xiao ficou sem palavras. Um sapo é um consultor de patrimônio. Você acha que está vendendo produtos financeiros? Sapo então estalou os dedos, mostrando seus atributos. Talento primário, riqueza rolando em asterisco. LV1. A habilidade mais básica do Deus da Riqueza é gerar riqueza. O ouro que você carrega consigo aumenta em 1% a cada dia. Penny Pincher. LV1. Como o Deus da Riqueza, você se recusa a sofrer qualquer perda após a morte. O ouro e os itens em você não cairão. Fortuna incomensurável LV1. Como diz o ditado, o dinheiro nutre o corpo com grande riqueza. Sua sorte é excepcional, aumentando seu valor de sorte em 50. Carisma inigualável LV1. Até a pessoa mais feia pode ficar bonita de repente. Se eles forem generosos, você ficará cheio de charme com um aumento de 50 no valor do carisma. Poder dos deuses da riqueza LV1. Como um deus da riqueza, você também possui poder divino para cada 1 milhão de ouro gasto. Um ponto de atributo aleatório é adicionado com um limite diário de 100. Xiao leu as informações do painel e ficou atônito. Como esperado de uma classe oculta, ela tinha muitos talentos, embora nenhum deles parecesse diretamente voltado para o combate. Cada um deles era um símbolo de riqueza e prosperidade, especialmente o talento de rolagem de riqueza, que aumenta o ouro que você carrega em 1% todos os dias. Com os atuais 2 bilhões de ouro de Isao, ele ganhou mais 2 milhões de ouro todos os dias. Depois, há o poder do Deus da Riqueza, no qual ele pode ganhar 20 pontos de atributo todos os dias gratuitamente. O que isso significa? Essa classe do Deus da Riqueza é muito OP, suprimindo sua empolgação. Xiao imediatamente clicou para entrar na nova aldeia de abelhas. Ele foi imediatamente teletransportado para a Vila dos Novatos, número 9527 dos planos de linguagem das flores. No jogo do Apocalipse, os jogadores são gerados
gerados aleatoriamente e um pequeno número deles nasce diretamente na natureza. Originalmente, Will planejava encontrar alguns monstros pequenos para subir de nível, mas o que ele encontrou foi um grande grupo de goblins, e eles eram guerreiros de elite goblins de nível 5. Guerreiros de elite de nível 5. Quão azarado posso ser com a força atual de Xiao? Devo lutar ou fugir? Sapo gritou. Lutem, corram. O que está esperando? O sapo reagiu rapidamente, correndo para longe. Assim que Xiao congelou em choque, ao ver isso, Xiao correu apressadamente em direção à cidade principal. Assim que entraram na cidade, um grupo de jogadores lançou olhares estranhos para Xiao. Alguém realmente escolheu a classe mestre das bestas? Sim, eu não esperava por isso. E a fera é um sapo. Ah, esse mestre das feras é hilário. Ele domou um sapo. Ao ouvir essas palavras zombeteiras, Xiao imediatamente retrucou com raiva. Sua besta é um sapo. Toda a sua família é um sapo. E Xiao, ignorando os jogadores, foi direto para o coração da cidade principal. Embora a cidade principal tivesse muitos mestres das feras à venda, e Xiao os achava totalmente desinteressantes. Isso porque o verdadeiro objetivo de Isao era uma masmorra oculta em uma nova aldeia de abelhas, onde o covil do dragão continha um ovo de besta de nível divino. É claro que, com a força atual de Xiao, entrar de forma imprudente seria suicida, então ele precisava fazer alguns preparativos. Logo, Xiao chegou em frente a um magnífico palácio, o Salão Supremo. Era uma facção poderosa no Apocalipse com inúmeros NPCs de nível divino. Depois de atingir o nível 100, os jogadores podiam desbloquear a promoção de emprego final e obter uma carta de apresentação do senhor da cidade, concedendo-lhes a capacidade de contratar esses NPCs poderosos, e Xiao ainda estava no nível 1. Então, naturalmente, ele foi parado pelo porteiro. Grande Mago Supremo, jovem, este não é um lugar para você voltar e treinar. Somente depois de receber a carta de apresentação do senhor da cidade, as portas do Salão Supremo se abrirão para você. E Xiao sorriu levemente. Embora eu não tenha carta de apresentação, caro grande arquimago, parece que você perdeu algo há algum tempo. Estou aqui para devolvê-lo a você com um aceno de mão. Inúmeras moedas de ouro brilhantes caíram em cascata do céu, formando uma cachoeira dourada que rapidamente se acumulou em uma pequena montanha à sua frente. O local fez com que os olhos do grande arquimago se iluminassem. Ah, agora que você mencionou isso, eu perdi algumas moedas de ouro há algum tempo. Obrigado por trazê-las de volta para mim. A sala VIP Suprema fica no último andar. Por favor, siga-me, como esperado. O dinheiro fazia maravilhas. E Eixo sorriu com conhecimento de causa. E Xiao entrou rapidamente no salão. Em ambos os lados do salão, havia várias marionetes noturnas em torno do nível 100, bastava ter uma para dominar a aldeia Nobi. Mas eles ainda não conseguiram pegar Xiao Shi, e Xiao foi direto para as profundezas do salão, logo alcançando um guerreiro sedento de sangue vestido com uma armadura. E Xiao disse imediatamente a ele: preciso contratar um guarda de nível divino, a Fúria do Sangue. O Warrior ficou momentaneamente atordoado. Um deus para sua guarda é incrivelmente precioso. Como poderia ser alugado? E Xiao acenou calmamente com o dedo, 1 bilhão por dia. Ao ouvir essa quantia, a mente do guerreiro ficou em branco. Depois de um momento, ele se recuperou. Ponderou um pouco e disse que, em princípio, isso não é possível, mas as regras são feitas por pessoas. Acontece que conheço um feiticeiro de nível divino que talvez possa ajudar. Um feiticeiro de nível divino tem a maior versatilidade, combinando proteção, defesa e capacidade de ataque. Para Xiao em seu nível atual, essa era, sem dúvida, a melhor escolha. Depois de assinar o contrato e concluir o pagamento, os guerreiros da Fúria de Sangue convocaram um feiticeiro de nível divino. No momento seguinte, uma luz vermelha piscou e a feiticeira sedutora apareceu no salão. Sou uma feiticeira Tori, de acordo com o contrato, a partir de agora. Pelas próximas 24 horas, estou à sua disposição. Fale. O que você precisa? Atenderei a todos os seus pedidos. E Xiao verificou brevemente suas informações, mas descobriu que não havia detalhes disponíveis. Saudações, Sênior. E Xiao contratou, principalmente para desafiar uma masmorra muito difícil. Tori sorriu levemente, sem se preocupar muito. Que masmorras difíceis existem na Vila dos Novatos? Você quer matar o Goblin King ou a família inteira? Posso cuidar deles com um aceno de minha mão. Não há tempo a perder. Vamos embora. E Xiao disse, sem perder mais tempo, e a deixou sair do Salão Supremo com tempo limitado, contando cada segundo, caminho para o covil do dragão. Por coincidência, eles encontraram os guerreiros goblins que estavam perseguindo Xiao antes.
Tori estendeu a mão calmamente e estalou o dedo, lançando um feitiço de bola de fogo. Em um instante, os goblins foram engolidos por valores de dano aterrorizantes. Ao ver isso, Ye Xiao não pôde deixar de exclamar: esse dano é como chamar alguém e bater em sua casa. Alguns jogadores que estavam sendo perseguidos por guerreiros goblins também ficaram atordoados. Será que eu vi isso corretamente? Essa pessoa está acompanhada de uma feiticeira? O dano é insano. Eles devem ter contratado um NPC de alto nível. Essa feiticeira é linda. Depois que os guerreiros goblins foram eliminados, uma série de notificações do sistema Soul. Jin, parabéns. Seu nível subiu com sucesso para o LV10 e você ganhou pontos de atributo que podem ser alocados livremente. Jin, você é o 9527 primeiro jogador da Vila dos Novatos a atingir o nível 10. Você é recompensado com pontos de atributo. Anúncio mundial. O jogador Ye Xiao subiu de nível com sucesso para o LV10, e a tabela de classificação de níveis está aberta. O anúncio ecoou na mente de todos os jogadores, tocando 3 vezes antes de parar. Nesse momento, todos os jogadores que estavam participando do teste beta do Apocalipse, independentemente de quem fossem ou do que estivessem fazendo, pararam, com os olhos cheios de choque. Mal se passou um dia e alguém já está no nível 10. Na tabela de classificação mundial, além de Ye Xiao, o restante da tabela estava completamente vazio. Faltavam apenas 6 horas para o início oficial do Apocalipse, e a grande maioria dos jogadores ainda estava presa no nível 1. Até mesmo os melhores jogadores, contando com seus movimentos fantasmagóricos e habilidades excelentes, estavam apenas no nível 3, e sua experiência ainda não chegava à metade do nível seguinte. Além disso, Ye Xiao era um nome que nenhum deles havia ouvido antes. Parecia que havia surgido outro concorrente forte. A situação estava ficando emocionante. Nesse momento, Ye Xiao não estava ciente dos pensamentos dos outros jogadores enquanto ele e Tori se dirigiam à Toca do Dragão. Ye Xiao ficou diante de uma grande rocha e pressionou suavemente sua mão contra ela. Com um estrondo, a rocha tremeu imediatamente e uma enorme onda de energia explodiu, quebrando a rocha em pedaços. Um Dark Hole apareceu diante de você e uma notificação do sistema Soul. Jin. Você entrou na área oculta Dragões Lair. Essa área é extremamente perigosa. Por favor, saia imediatamente. Na linha do tempo anterior, alguém havia acionado uma missão oculta de nível 100 para explorar o Dragões Lair. Depois de retornar com sucesso à Vila dos Novatos, eles descobriram essa misteriosa masmorra oculta. Infelizmente, o berserker que encontrou a masmorra não conseguiu desobstruí-la e até morreu lá dentro. No entanto, de acordo com as gravações de vídeo que ele enviou, a masmorra continha um ovo de dragão incrivelmente precioso, que atraiu inúmeros jogadores, mas ninguém jamais conseguiu concluir a missão. Como resultado, a Dragões Lair passou a ser conhecida como uma masmorra oculta impossível. Depois de ouvir a história de Ye Xiao, o rosto de Tori se encheu de surpresa. Você não está tentando roubar o ovo de dragão? Está mesmo? Não me diga que está brincando comigo. Nem mesmo eu tenho confiança absoluta em derrotar um dragão. Ye Xiao deu uma risadinha e elogiou seu olhar. É apenas um dragão ali. A mestre Tori, a poderosa feiticeira, pode acabar com ele em segundos. Não é nada demais. Tori olhou para o lado e imediatamente congelou no lugar. Era um dragão radiante de julgamento sagrado de 5ª categoria. Um dragão de 3º nível poderia destruir uma guilda inteira, mas esse dragão do julgamento sagrado era um dos seres de elite entre os dragões. Não temos nem 110.000 chances de vencer. Vou sair daqui. Estou me retirando primeiro. Vendo-a prestes a sair, Ye Xiao falou apressadamente com a irmã Tori. Eu dobrarei a comissão. Tori acenou com a mão e suspirou impotente. Isso não vai fazer diferença. Não é que eu não queira a comissão. Só não consigo superá-la. Ye Xiao suplicou ansiosamente, triplicando a comissão. Apenas me ajude. Fique parado por 3 minutos. Quando o tempo acabar, você pode correr. Tori hesitou por um momento e, finalmente, cedeu ao dinheiro. Tudo bem, arriscarei minha vida por ele. Eu o empatarei para você. Estou dentro, mas só posso lhe dar 3 minutos. Com isso, Tori acenou com a mão, lançando vários bônus em Ye Xiao. Jin, você recebeu a bênção do Deus da Vida. Seu atributo de saúde foi duplicado. Jin, você recebeu a bênção do Deus da Agilidade. Seu atributo de agilidade foi duplicado. Jin, você recebeu a bênção do Deus da Força. Seu atributo força é duplicado. Ao se aproximarem do dragão, a enorme criatura de mais de 100 metros de comprimento abriu os olhos, e no momento seguinte, todo o covil começou a tremer violentamente.
a tremer violentamente, e um alto rugido de dragão ecoou pelo céu. Tori saltou no ar e liberou uma habilidade preparada. A flecha congelante. Ela gritou. Criatura Yuval, se fosse em outro momento, eu teria misericórdia de você. Mas durante esses 3 minutos, até mesmo um dragão deve se ajoelhar. Flechas congelantes choveram, bombardeando o dragão, e a fera imediatamente entrou em um estado de fúria. Aproveitando a distração momentânea, Xiao correu à frente e chegou à parte mais profunda do covil. Era uma pequena caverna onde um ovo de dragão, com metade do tamanho de uma pessoa, e estava no centro, cercado por um brilho fraco. E Xiao tocou gentilmente o ovo de dragão, rezando silenciosamente. Por favor, não deixe que ele me perceba, ou minha vida acabará em um instante. Nesse momento, o grito urgente de Tori veio de não muito longe, faltando 1 minuto e meio. Mal consigo me segurar. Ao ouvir isso, Xiao pegou o ovo de dragão, mas com sua força limitada, ele suspirou. Esse ovo de dragão é realmente pesado. Ele então gritou. Sapo, me dê uma mão. Sapo, com as mãos nos bolsos, respondeu. Nunca fiz esse tipo de negócio sorrateiro antes. Assim que as palavras saíram de sua boca, uma tremenda força opressiva desceu sobre eles. E Xiao olhou rapidamente para cima e percebeu que o dragão o havia visto. E Xiao não podia mais se dar ao luxo de ser cauteloso. Ele agarrou o ovo de dragão e correu em direção à entrada da caverna. Felizmente, o dragão ainda estava emaranhado com Tori, por isso não podia atacar Xiao por enquanto. No entanto, a essa altura, Tori já estava em seu limite. Enfurecido, o dragão liberou sua habilidade inata, Dragon Flame Breath. Ao ver Xiao sair da caverna com sucesso, o rosto de Tori ficou pálido. Ela imediatamente desistiu da luta e o seguiu. Dragão os perseguia incansavelmente, lançando constantemente a chama do dragão, mas parecia que, devido à barreira, ele não conseguia sair da entrada da caverna. No final, Xiao e os outros conseguiram roubar o ovo de dragão sem nenhum incidente grave. Os olhos de Tori estavam desfocados enquanto ela respirava ofegante, quase sem toda a sua magia, e murmurava. Seu pirralho, se esse ovo de dragão eclodir em um dragão de 5º estágio, então terá valido a pena todo o trabalho que tive. A propósito, não se esqueça de transferir a comissão. E Xiao abriu a janela de negociação sem hesitar e transferiu a comissão. Obrigado por seu trabalho árduo. Mestre Tori, 300 milhões de moedas de ouro, todas suas. Tori ficou muito feliz. Mesmo como um ser de nível divino, ganhar 300 milhões de moedas de ouro não era tão fácil. Jin, a afeição de Tori por você aumentou. Nível de afeição atual 60. E Xiao olhou imediatamente para o ovo de dragão que ele havia roubado com tanta dificuldade, rezando silenciosamente. Agora chegou o momento do contrato. Ele esperava que nada de bizarro eclodisse ou então os 300 milhões de ouro seriam desperdiçados. O sucesso ou o fracasso dependia disso. E Xiao colocou sua mão gentilmente sobre o ovo de dragão, iniciando o contrato. A concha se abriu imediatamente. Em seguida, surgiu um filhote de dragão de cor levemente azulada. Seu tamanho não era muito grande, medindo apenas cerca de meio metro de comprimento. Ao ver o filhote de dragão, Xiao não pôde deixar de ficar intrigado. A cor parece estranha. Será que o dragão radiante foi disfarçado? E Xiao verificou apressadamente os atributos do filhote, mas ficou surpreso com o que viu. Essa criaturinha aparentemente insignificante era, na verdade, um dragão do céu de nível mítico. Além de ter todos os 500 pontos de atributo no máximo desde o início, ela também possuía vários talentos e habilidades aterrorizantes. Não se tratava apenas de um animal de estimação. Era como carregar um chefe vivo. Não é exagero dizer que, mesmo que todos os jogadores do Apocalipse se reunissem agora, eles ainda não seriam suficientes para enfrentar esse pequenino. Depois de ler as estatísticas, Xiao não pôde deixar de sorrir amplamente. O potencial de crescimento do filhote era incomensurável. Se ele crescesse até a idade adulta, seu poder destrutivo seria inimaginável. Xiao se aproximou da criaturinha e esfregou gentilmente sua cabeça. Ao ver sua aparência cinza escuro, ele decidiu que, de agora em diante, você será chamado de Pequeno Cinza. Felizmente, ela parecia muito amigável com Xiao e não resistiu. Naquele momento, Xiao notou um distintivo na mão do sapo, aparentemente retirado do covil do dragão. Xiao a pegou e começou a examiná-la de perto. Nível do capítulo Selvagem. Aniquilação Celestial. Base. Bônus de atributo mais 10% para todos os atributos. Habilidade passiva exclusiva. Força Selvagem. O detentor do capítulo Selvagem ganhou poder supremo. Aqui, com todas as habilidades capazes de desencadear acertos críticos. A taxa básica de acerto crítico aumentou em 20% e o dano crítico aumentou em 100% na habilidade. A execução selvagem utiliza o poder do capítulo selvagem para causar um 000% de dano mental verdadeiro ao alvo. Se o HP do alvo estiver abaixo de 20%, é garantido que esse efeito seja acionado, com resfriamento de 10 dias. Xiao parou de respirar ao ler os atributos do distintivo. E isso era ridiculamente poderoso.
Era a primeira vez que Xiao via um item desse nível, um equipamento de nível de aniquilação celestial, que só era encontrado em Legends. Sem hesitar, Xiao equipou o distintivo em si mesmo, apesar dos protestos dos sapos. Notificação do sistema que você acionou a missão oculta, o executor proibido. Nem mesmo o poderoso rei selvagem conseguiu escapar da aniquilação do abismo. Como detentor do capítulo selvagem, você deve buscar a verdade. Objetivo da missão: encontrar um Fong selvagem. Xiao fez uma pausa quando ouviu a notificação. O que é o Fong selvagem? Nunca ouvi falar dele. Torai, por outro lado, parecia saber algo sobre ela. Ela disse a Xiao que é uma adaga de assassino de nível divino feita com os dentes da besta abissal. Ela é conhecida como uma das armas com maior potencial de explosão. Parece que o capítulo selvagem e o selvagem Fong estão conectados de alguma forma. O selvagem Fong provavelmente ainda está no continente abissal. Você precisará sair da aldeia dos novatos primeiro para continuar a missão. Assim que ela terminou de falar, um aviso soou. Jogador Xiao, seu limite diário de tempo de jogo foi atingido. Você será desconectado à força. Percebendo que Xiao estava prestes a sair, Tori deu uma risadinha e disse: eu não esperava que uma masmorra escondida na Vila dos Novatos demorasse tanto. Bem, vou voltar para o Salão Supremo por enquanto. Se precisar de alguma coisa, é só me procurar. Mas não se esqueça de ter ouro suficiente. Tudo bem, Torei. Até mais tarde. Depois de se despedir de Torei, Xiao saiu do jogo, pois Duonsdai ainda estava na fase beta e não havia se fundido totalmente com o mundo real. Não podia aguentar muito mais. Uma vez offline, Xiao abriu seu computador e navegou pela comunidade do jogo. Nesse momento, o Duonsdai ocupava o primeiro lugar, com discussões em alta. A experiência definitiva de um mundo virtual com liberdade atraiu inúmeros jogadores. Ao mesmo tempo, várias postagens sobre a identidade de Xiao começaram a circular, com todos especulando quem realmente era Xiao. Nesse momento, o celular de Xiao recebeu uma mensagem de Qin Yinhan. Xiao, estou lhe dando uma chance, venha ao Hospital Bei Hua agora e traga comida para Zhou Hong. Ele está hospitalizado. Também pague suas contas médicas. Quanto ao assunto anterior, vamos fingir que nunca aconteceu. Xiao murmurou. Droga. Quase se esquecendo da frustração, ele imediatamente bloqueou e excluiu todas as informações de contato de Qin Yinhan. Enquanto isso, no Hospital Beiva, Zhou Hong, deitado em sua cama, olhava para Qin Yinhan com um tom de provocação. Xiao ama você até os ossos. No momento em que você falar, ele com certeza virá correndo. Naquele momento, o médico entrou na sala e disse a eles: paciente do quarto 17, vocês podem receber alta mais cedo. Vocês precisam pagar as contas. Agora este hospital tem um aumento de pacientes com falência de órgãos. Todos eles, como vocês, estão aqui porque jogaram um jogo chamado Dia do Juízo Final. Estamos enfrentando uma escassez de leitos. Shen Yin correu e, ao ouvir isso, gritou com raiva. O que você quer dizer com isso? A falta de leitos faz com que nossas vidas, pobres pessoas, não tenham valor? Zhou Hong acenou com a mão, franzindo a testa. Basta. Yin correu. Pare de gritar. Esse jogo não é brincadeira. Estou planejando receber alta e continuar jogando. Você tem o dinheiro, então vá em frente e pague minhas contas do hospital por enquanto. Qin Yin correu e falou semanalmente. Não tenho dinheiro. Você grita e me dá minha mesada este mês. Zhou Hong foi pego de surpresa. Seus olhos se arregalaram em choque. Por que Xiao não lhe deu 200,000 por mês? Qin Yin correu para se lamentar. Como eu saberia que ele só tem um pouco de dinheiro? Será que ele realmente acha que, gastando dinheiro, pode me conquistar? Sinto-me enojado toda vez que o vejo. Zhou Hong pacientemente tentou consolá-la. Yinhan enviou outra mensagem a Xiao, pedindo-lhe algum dinheiro. Estou planejando abrir um estúdio de jogos do Dia do Juízo Final, e essa quantia não é muito para ele, mas é muito importante para nós. Qin Yin disse presunçosamente. Não se preocupe, quando ele vier, direi apenas algumas palavras agradáveis, e Xiao nos dará o dinheiro com prazer. No entanto, eles não tinham ideia de que Xiao estava completamente desinteressado neles e estava dormindo profundamente na cama. Foi somente no dia seguinte que ele finalmente se levantou e entrou no jogo. Ao contrário da atmosfera tranquila do dia anterior, a 9527 Newbie Village estava agora repleta de jogadores, todos atraídos pelas discussões acaloradas sobre o jogo nos fóruns. A área de nível 1, nivelamento de 3 para 1, falta um sacerdote. Não venha se você não tiver experiência de jogo. Um sacerdote. Os melhores jogadores da Guilda da Glória estão liderando uma equipe. Atualmente um grupo de elite de 8 para 1. Jogadores de nível 2 e acima vêm aqui.
Os gritos ecoavam por toda parte, e a aldeia estava várias vezes mais animada do que antes, com exceção de alguns especialistas extremamente confiantes. A maioria dos jogadores tinha muito medo de subir de nível sozinhos e preferia formar equipes para obter eficiência. Olhando para tudo isso, Xiao não pôde deixar de sentir que esse era o verdadeiro estado do jogo do juízo final. Maldito seja o número 1 na tabela de classificação do 10º nível. Como diabos esse cara subiu de nível tão rápido? Mano, quer formar uma equipe? Temos muitas garotas bonitas aqui, super lindas. Você pode nos levar junto? Vou até lhe mostrar minhas meias pretas. Assim que Xiao apareceu, causou um alvoroço. Embora Xiao usasse deliberadamente um véu para esconder o rosto, a marca gritante de nível 10 acima de sua cabeça ainda fez com que centenas de jogadores enviassem solicitações de amizade, e sua tela logo foi preenchida com uma enxurrada de solicitações. Ao ver a quantidade enorme de pedidos, Xiao sentiu imediatamente uma dor de cabeça e correu apressadamente para os portões da cidade. Ele precisava subir de nível rapidamente e sair da aldeia Nelby. Ao vê-lo agir com tanta urgência, alguns jogadores imediatamente o seguiram. Ele sabe onde subir de nível rapidamente, e Xiao, acompanhado do pequeno bebê dragão e do sapo, correu rapidamente para os arredores da aldeia, com os jogadores que esperavam acompanhar a experiência seguindo atrás deles. No entanto, a área para a qual Xiao estava se dirigindo tinha monstros tão fortes quanto os monstros de elite de nível 5. Quando esses monstros se fixavam em alguém, quase não havia chance de sobrevivência. Como resultado, ninguém se atrevia a correr o risco e só podiam observar Xiao recuar à medida que ele se afastava, sentindo-se impotente, observando enquanto os jogadores atrás dele eram gradualmente deixados para trás. E Xiao finalmente chegou ao templo de teste. Esse era o local onde os jogadores passariam pelo teste de ascensão de nível 10. Um guarda com armadura de prata estava em frente ao templo. O guarda olhou para Xiao com surpresa, parecendo não esperar que um jogador atingisse o nível 10 tão rapidamente, e perguntou: "Onde estão seus companheiros de equipe?" E Xiao balançou a cabeça e respondeu: "Não preciso de companheiros de equipe. Vou fazer o teste sozinho." O guarda franziu a testa. "Jovem, devo lembrá-lo de que até mesmo a prova de ascensão mais fácil está muito além do que você pode imaginar. Não desperdice sua vida." E Xiao sorriu levemente e acenou com a mão. "Não se preocupe, ainda tenho muito tempo de vida." Vendo a determinação de Xiao, o guarda parou de falar e disse: "Bem, então aventureiro, por favor, escolha a dificuldade de sua prova." Assim que ele terminou de falar, um painel virtual apareceu diante de Xiao, exibindo várias opções: normal, pesadelo difícil, purgatório, abismo. E Xiao estendeu a mão calmamente e seu dedo indicador finalmente pousou na última opção, Ais. No segundo seguinte, a matriz de teletransporte zumbiu e ativou um flash de luz branca que o envolveu, e Xiao foi instantaneamente transportado para uma floresta densa. E examinando os arredores, Xiao rapidamente convocou Xiao Rui. Embora Xiao Rui não fosse muito grande, ele era uma fera de nível mítico e seu tamanho pequeno, na verdade, fez Xiao se sentir mais seguro. Assim que Xiao entrou na densa floresta com Xiao Rui, no momento seguinte, com um rugido, uma figura enorme bloqueou subitamente seu caminho. Era o brutal lobo da neve nível 10, com atributos e habilidades desconhecidos, uma estranha criatura do abismo. Ele tinha o poder de destruir qualquer coisa. Ao vê-lo fixar o olhar em Xiao, ele não pôde deixar de sentir um aperto no peito. Para sua surpresa, ele encontrou um lobo da neve mutante logo no início. Isso foi muito emocionante. Com 5.000 pontos de vida, nem mesmo um assassino teria chance. Apenas com essas estatísticas assustadoras, ele poderia facilmente aniquilar uma equipe de elite de nível 10 totalmente equipada com prata. E quem sabe que tipo de habilidades distorcidas essa criatura poderia ter? A parte mais desesperadora era a palavra estranho em seu nome, o que significava que o brutal lobo da neve era uma criatura aberrante. Se um jogador fosse morto por ele, sua vida real seria apagada. E Xiao rapidamente deu uma ordem a Xiao Rui para lidar com ele. Xiao Rui, já ansioso por uma luta, instantaneamente se transformou em um borrão no ar e apareceu na frente do brutal lobo da neve. Embora Xiao Rui parecesse minúsculo em comparação com um lobo de quase 2 metros de altura, pois era uma fera de nível mítico e um dragão celestial, ele naturalmente tinha vantagem de enfrentar esse enorme lobo. Xiao Wei abriu a boca e expeliu uma onda de chamas escaldantes. E imediatamente, um número de dano vermelho flutuou acima da cabeça do brutal lobo da neve. Tirando proveito da situação, Xiao Rui balançou suas garras de dragão, deixando para trás várias imagens posteriores com um combo de habilidades. A saúde do brutal lobo da neve caiu drasticamente, deixando-o com menos da metade de sua saúde. Mas, naquele momento, os olhos do brutal lobo da neve ficaram vermelhos de repente e seu pelo se eriçou quando ele entrou em um estado de fúria. A rápida queda de saúde acionou o modo de fúria, aumentando consideravelmente todos os seus atributos e dobrando a velocidade de regeneração de saúde. Bem a tempo, Xiao imediatamente instruiu Xiao Rui a liberar o poder do dragão.
Xiao Rui soltou um uivo para o céu, embora sua voz fosse um pouco aguda. Efeito de atordoamento forçado de 1,5 segundo quebrou o estado de fúria do brutal lobo da neve. Aproveitando o breve momento de controle, Xiao Lui cuspiu outra explosão de fogo, causando danos terríveis que derrubaram o chefe mutante do início ao fim. O brutal lobo da neve nunca teve a chance de liberar suas habilidades. Não é que ele não fosse forte, mas a combinação do sopro do dragão de longa distância e o poder do dragão era simplesmente muito forte. Parabéns! Você conseguiu matar o chefe mutante, o brutal lobo da neve, e seu animal de estimação, Xiao Rui, atingiu o nível 4. Ao ver a notificação, Xiao não pôde deixar de se sentir feliz. Em seguida, ele abriu o painel de estatísticas de Xiao Rui. A enorme experiência de matar o chefe mutante de 10 níveis fez com que Xiao Rui subisse de nível 4 vezes, com um aumento exagerado nas estatísticas, e até mesmo desbloqueasse uma nova habilidade, Dragon Funks. Depois de fechar o painel de estatísticas, Xiao foi até o cadáver do brutal lobo da neve e descobriu que sua sorte era boa. Além de mais de 1,000 moedas de ouro, 2 equipamentos haviam caído. A Adaga Fong do Lobo de Sangue. Efeito de nível ouro escuro. Não identificado. Arco do Lobo de Neve. Efeito de nível ouro escuro. Não identificado. E Xiao sorriu. 2 peças de equipamento de nível ouro escuro pareciam que os chefes mutantes tinham, de fato, um bom saque. No momento em que ele estava prestes a colocar o equipamento em seu espaço de armazenamento, de repente, um tigre negro saltou da densa floresta. Ele também era um chefe mutante aberrante, e seus atributos eram ainda mais fortes do que os brutais lobos da neve. E Xiao apressou-se em dar a ordem. Xiao Rui, vá. Ao comando de Shu, Xiao Rui avançou destemidamente em direção ao tigre negro, pronto para enfrentar essa nova batalha. Exausto, Xiao caiu no chão, soltando um longo suspiro. Se eu soubesse que seria tão cansativo, não teria feito essa masmorra sozinho. Minhas pernas estão prestes a desistir, mas seus esforços não foram em vão. Seu inventário agora continha 2 novos equipamentos: Spike, escudo de tigre e lâmina de obsidiana. Lai Rama olhou para o equipamento e sorriu. Esses equipamentos renderão uma boa pilha de ouro se você os vender na cidade. No entanto, Xiao balançou a cabeça com firmeza e não voltou atrás. O chefe do teste está logo à frente, e eu vim aqui para derrubá-lo. 234. Lai Rama ficou atônita. Você está brincando, certo? Claro que você matou muitos monstros, mas Xiao Rui está apenas no nível 7. Tem certeza de que pode enfrentar um chefe? Sem hesitar, Xiao avançou, indo direto para o covil do chefe corrompido. Na provação abissal de sua vida anterior, o chefe final era apenas um inimigo de nível de Lorde. Com a força atual de Shout Ryu e seu próprio apoio, derrotar um chefe de nível de Lorde seria uma façanha fácil. Parado diante das enormes portas de pedra, Xiao parou por um momento. Respirou fundo e as abriu lentamente, rangendo. As pesadas portas de pedra gemeram quando se abriram lentamente, liberando um sopro gelado que correu em sua direção. Um corredor mal iluminado se estendia até o abismo. Sua aura opressiva era sufocante. Maldito aviso. Aventureiro, você caiu no abismo. A área atual é extremamente perigosa. Saia imediatamente. O alerta agudo e penetrante do sistema tocou repetidamente, ecoando como um alarme de zona proibida, avisando sobre uma ameaça iminente. Xiao ignorou o fato, avançando pelo corredor sombrio até chegar ao grande salão no final. Ele ergueu o olhar, com uma expressão ilegível, e murmurou: em minha vida passada, eu, um homem orgulhoso, estava acorrentado pelo amor e pela emoção. Mas nesta vida, o abismo é o emissário. A força mais forte do apocalipse serei eu. Xiao me chame. Deixe-me abraçar o abismo ao máximo. No trono, uma figura adormecida abriu os olhos de repente. Pupilas negras como breu, como buracos negros devoradores, liberaram uma pressão avassaladora que envolveu todo o grande salão. Abissal Wanderer, categoria Rei, chefe, nível 10 físico, 5.000 de espírito, 5.000 de habilidade inata, habilidades desconhecidas. A pupila de Isao encolheu, sua expressão mudando. Em sua vida passada, esse era apenas um chefe de nível de Lorde, mas agora havia se tornado um espírito de nível 5.000 de Rei, puramente uma entidade baseada em magia com força e agilidade em 0. Isso significava que ela não tinha ataques normais, mas se um único de seus feitiços caísse, a morte era certa. Xiao recuperou rapidamente a compostura, com a mente acelerada enquanto formulava uma estratégia de batalha. Xiao Rui, não use suas habilidades de forma imprudente. Aguarde meu comando o tempo todo. Essa coisa é incrivelmente lenta, mas se ela acertar um golpe, é uma morte instantânea. Mantenha-se em movimento e nunca fique em um lugar por muito tempo. Xiao Rui soltou um rosnado baixo.
Seus olhos ardiam com intenção de batalha. Essa pequena e orgulhosa besta dragão geralmente tinha um ar de indiferença, mas, na batalha, era inabalavelmente obediente, sem perder o controle nem por um momento. No instante seguinte, Xiao Rui entrou em ação, lançando uma investida a toda velocidade contra o andarilho abissal. Enquanto isso, Xiao permaneceu à margem, orientando Xiao Rui a contornar o errante com movimentos rápidos e imprevisíveis. Ele instruiu Xiao Rui repetidamente a nunca deixar o errante lançar uma habilidade com sucesso. Sua estratégia era clara: usar velocidade e agilidade para desgastar o colossal oponente. De repente, o andarilho parou de se virar e lentamente inclinou a cabeça, fixando seu olhar gelado diretamente em Ye Xiao. Um brilho arrepiante cintilou em seus olhos. Coração de Ye Xiao ficou tenso. Ele percebeu imediatamente. Andarilho ignorou completamente Xiao Rui e o mirou. Em vez de erguer o cetro, a vasta energia da alma do errante surgiu no ar. Ele estava prestes a atacar Xiao diretamente. Ye Xiao e Lai Rama perceberam imediatamente o perigo e não perderam tempo em se desviar do caminho. Ye Xiao percebeu que os ataques dos errantes estavam focados somente nele. Enquanto se esquivava freneticamente, ele gritou: Xiao Rui, faça alguma coisa. Ajude-me, sob a barragem incessante de ataques. Ye Xiao mal conseguia se segurar. Droga! Não posso aguentar isso por muito mais tempo. Vendo seu mestre sob cerco, Xiao Rui soltou um rugido furioso. Seus olhos brilhavam com uma fúria desenfreada. Com uma investida poderosa, ele abriu suas mandíbulas enormes, liberando todo o seu hálito de dragão acumulado. Um inferno de chamas furiosas que surgiram diretamente no andarilho abissal. Uma explosão devastadora sacudiu o campo de batalha, enquanto um grande número de danos críticos irrompia, e o andarilho soltou um grito agonizante. Seu enorme corpo tremia violentamente e sua barra de HP finalmente chegou a zero. Em meio ao rugido das chamas, sua forma gradualmente se desfez antes de cair no chão em total derrota. Jin, parabéns! Você matou com sucesso o chefe da prova do abismo, o andarilho, e sua fera, Xiao Lui, subiu para o nível 10. Jin, como o primeiro aventureiro a concluir a prova do abismo, você recebeu mais 5 em todos os atributos. Uma agradável notificação do sistema soou em seus olhos. Ele soltou um longo suspiro, finalmente liberando a tensão em seu peito. Agora que o perigo havia passado, ele tinha tempo para brigar com Lai Rama. Novamente, ele sorriu. Seu covarde! Você estava correndo para salvar sua vida agora mesmo. Lai Rama respondeu: Covarde, você correu mais rápido do que eu. Brincadeiras à parte, Xiao rapidamente se dirigiu ao cadáver do andarilho, ansioso para ver o saque que havia caído. Ao mesmo tempo, o sistema de jogo transmitiu um anúncio mundial. Anúncio mundial. O jogador, Ye Xiao, da grande nação Xia, concluiu com sucesso o teste de avanço de nível abissal, tornando-se o primeiro aventureiro a concluir esse desafio. Ele recebeu o título lendário de emissário do abismo. Inúmeros jogadores congelaram em choque e suas mentes não conseguiram processar o que acabaram de ouvir. Teste de avanço. Que diabos é isso? Não é possível que esse seja um anúncio de primeira liberação mundial. E espere. Alguém realmente liberou uma prova, e ela era de nível abismo. Um jogador que alcançou o primeiro recorde global é da Grande Xia. Um jogador se virou para seu companheiro e murmurou: ele é o único na tabela de classificação. Esse cara não é comum. Xiao Qi procurou algumas informações sobre ele. O jogador conhecido como Xiao Qi analisou rapidamente os dados, identificando o ID do jogador 9527 da aldeia dos novatos e deduzindo que o Yi Xiao era de Jiangqing. Ao ouvir isso, a expressão do homem mudou e ele imediatamente ordenou que seus subordinados enviassem pessoas a Jiangqing para descobrir tudo o que fosse possível sobre ele. Zhou Hong estava olhando para a classificação mundial, batendo na coxa e animado. Puta merda. É apenas o segundo dia e alguém já atingiu o nível 10, e é da nossa aldeia de novatos. Se conseguirmos chegar perto desse profissional, estaremos preparados para a vida toda quando nos tornarmos fortes o suficiente, e até mesmo um segundo adversário rico como Ye Xiao terá que nos admirar. Depois de falar, Zhou Hong de repente se lembrou de algo e franziu a testa. E espere, eu não lhe disse para entrar em contato com Ye Xiao, para ele nos ajudar a subir de nível? Ele é rico e especialista em jogos. Qin Yin correu, zombou, casualmente, sacudindo o cabelo. Vá você se quiser, não estou nem aí. Não estou tão desesperada assim. Ela agarrou a mão de Zhou Hong com entusiasmo. Esqueça o Ye Xiao. Este é o nosso momento juntos. E eu nunca joguei um jogo antes. Apresse-se e me mostre como jogar. Zhou Hong suspirou desamparado e acabou concordando com a cabeça, enquanto pensava em como poderia subir de nível rapidamente. Enquanto isso, Ye Xiao olhava para o item em sua mão, completamente atônito. Não pode ser. Depois de todo esse esforço, tudo que recebo é esse pequeno fragmento. Notificação do sistema. Você obteve um fragmento de pedra abissal, grau desconhecido, não identificável. Ye Xiao franziu a testa, sentindo-se confuso.
Em sua vida passada, ele nunca tinha ouvido falar desse item. Mesmo assim, ele não se preocupou com isso. Ele sempre poderia descobrir isso mais tarde. No momento, ele havia passado na prova, o que significava que poderia finalmente deixar a aldeia dos novatos e ir para a cidade principal. Os olhos do porteiro se arregalaram em choque quando ele viu Xiao sair ileso. Impossível, absolutamente impossível. Alguém realmente passou sozinho pela prova, e era do nível abismo. E Xiao não se intimidou, simplesmente disse: parem com a conversa. Entre em contato com a cidade principal. Estou saindo desta aldeia de novatos. Gatekeeper não perdeu tempo e imediatamente entrou em contato com a cidade principal, conforme instruído. Ele então falou, respeitosamente: honrado guerreiro, parabéns por ter concluído o teste. Agora você recebe o token de orientação, que lhe permite entrar e sair livremente da cidade principal. Além disso, como recompensa por concluir o teste de avanço do nível AIS, você está qualificado para receber um item épico, o emblema de valor, Badge of Valor Epic Tier, a insígnia de bravura, um símbolo de verdadeira bravura, concedido somente àqueles que concluírem as provas do Hell Tier. Essa é a maior honra do Império. Atributos básicos mais 20 de charme mais 3 de valor. A passiva de poder é ativada quando o HP cai abaixo de 30%, aumentando a força em 10% por 1 minuto, com suas novas recompensas em mãos. E Xiao, junto com Xiao Rui e Lai Rama, finalmente entrou na cidade principal. Em pouco tempo, ele chegou a uma nova área, a cidade de Vinliaya, olhando ao redor da praça quase vazia da cidade. E Xiao suspirou tão silenciosamente que, em minha vida passada, esse lugar estava lotado com centenas de jogadores esperando na fila. Chegar aqui cedo realmente faz diferença? Ele decidiu procurar o mestre domador de feras Gerard. Lian sempre ficava intrigado. Você já é um domador de feras. Por que precisa ver o mestre? E Xiao não respondeu diretamente. Em vez disso, ele sorriu misteriosamente. Você descobrirá em breve. Em pouco tempo, ele encontrou o mestre domador de feras Gerard e falou com firmeza. Mestre, quero mudar de classe. No entanto, Gerard o dispensou com impaciência, procurando mudar de classe. Vai incomodar outra pessoa. Garoto, não me faça perder tempo. Mas Xiao, ele se manteve firme, com a voz firme. Quero mudar para a classe oculta. Seja o orador. Isso é algo que não é qualquer um que pode alcançar. Gerard, com o olhar afiado fixo nele, seu tom ficou sério. Você acha que qualquer um pode se tornar uma fera? Orador, prove seu valor fora da cidade. Esses malditos lobos demônios. Traga-me 100 de seus olhos. Depois falaremos sobre o Jin. Gerard lançou a missão Olhos do Lobo Demônio. Mate 100 monstros de classe de elite, lobos demônios galé, e traga seus olhos de volta para Gerard. Layama ficou chocado e perguntou: como você sabia que havia uma missão de classe oculta aqui? Olhando para a notificação do sistema, e Xiao simplesmente sorriu e respondeu com frieza. Não sou burro o suficiente para perder tempo matando 100 monstros de elite. Ao ouvir isso, Gerard zombou. Ah, covarde inútil. Se você não consegue nem lidar com isso, então vá embora e pare de desperdiçar meu tempo. E Xiao não se incomodou com o insulto e apenas sorriu. Não preciso matar lobos demônios. Eu tenho algo que prova isso. Era a minha força. Com um movimento casual, ele retirou o item épico, o distintivo de valor, e a expressão de Gerard congelou. Suas pupilas se encolheram quando o choque passou por seu rosto. Sua atitude mudou instantaneamente e ele exclamou: inacreditável! Alguém tão jovem realmente passou em um teste de avanço de nível infernal. E Xiao deu uma risadinha e o corrigiu erroneamente. Esse é um emblema épico de valor, não de nível infernal, mas de nível abissal. Gerard levantou uma sobrancelha. Qual era o tamanho da sua equipe? Concluir uma prova de nível AIS não é algo que qualquer um pode fazer. E Xiao sorriu orgulhosamente. Apenas uma pessoa. Eu. 100 companheiros de equipe. Gerard imediatamente fez uma expressão exagerada de admiração. Ah, como era de se esperar desde o momento em que coloquei os olhos em você. Eu sabia que você era um dragão entre os homens. Um prodígio absoluto. Layama revirou os olhos com força, pensando que esse cara muda de tom mais rápido do que vira uma página. Ele cruzou os braços e zombou. Ah, a primeira impressão, hein? Você não estava me chamando de um Zenin inútil que não se qualificava para ser um orador besta? Gerard soltou uma risada incômoda antes de acrescentar cuidadosamente. Na verdade, tenho um pequeno pedido. Eu adoraria ver que tipo de fera poderia passar por um abismo, em um teste de nível. Sem hesitar, e Xiao acenou com a cabeça e convocou Xiao Rui. No momento em que Xiao Rui apareceu, Gerard ficou paralisado de choque. Seus olhos se arregalaram em descrença. Ele nunca imaginou que testemunharia uma fera divina com seus próprios olhos, e não uma fera qualquer, mas um jovem dragão. Isso estava além de seus sonhos mais loucos, mas Xiao estava mais preocupado com sua mudança de classe. Ele perguntou imediatamente: então, posso me tornar oficialmente um orador besta hoje? Gerard, no entanto, balançou a cabeça solenemente. Hoje não.
Ser orador de feras não é digno de uma fera como a sua. Em vez disso, vou apresentá-lo a alguém que é o chefe real dos domadores de feras. Depois disso, Gerard entregou uma carta de recomendação a Xiao. Siga o endereço escrito aqui, dirija-se à capital real e encontre o chefe real dos domadores de feras. Ele lhe dará a resposta verdadeira. Quando Ye Xiao pegou a carta, uma notificação do sistema apareceu. Jin, você ativou a missão de classe oculta. Objetivo Sussurros do Dragão. Viajar para a capital real e encontrar o chefe real dos domadores de feras. Lai Rama soltou um longo suspiro e balançou a cabeça. Maldito bastardo sortudo. Uma classe oculta. Sério. Mas Ye Xiao franziu um pouco a testa. O chefe real dos domadores de animais estava na capital real, um lugar muito distante daqui, e agora ele tinha assuntos mais urgentes para resolver. Lai Rama, curiosa, perguntou: o que você vai fazer agora? Ye Xiao sorriu para completar outra missão oculta. Lai Rama ficou atonita. Como diabos você sabe sobre tantas missões ocultas? Em pouco tempo, Ye Xiao levou Lai Rama a um castelo extravagante, onde finalmente encontraram a pessoa que ele estava procurando. No momento em que Lai Rama viu a mulher diante deles, seu primeiro pensamento foi: espere, você não está planejando seriamente vender o seu carro? Cale a boca. Esta é Lady Chiarelli, a viúva do antigo senhor da cidade, uma nobre rica e charmosa. Quando Ye Xiao se preparava para se aproximar, ele foi impedido pelos guardas. Não se intimidou. Ele falou com respeito. Honorável Lady Shirley, por que a senhora sempre parece preocupada? A senhora encontrou alguma dificuldade? Talvez eu possa ajudá-la. Lady Chiarelli suspirou suavemente e disse: de fato, perdi algo de grande importância pessoal. Se você puder recuperá-lo, ficarei muito grata. Sem hesitar, Ye Xiao aceitou a missão e uma notificação do sistema apareceu. Jin, você recebeu o pedido de Lady Shiralis para recuperar a bela flor para ela. Logicamente, a flor deve estar em algum lugar no jardim ou fora da cidade. Mas, em vez de ir para lá, Ye Xiao vagou sem rumo pela cidade com Lai Rama. Confusa, Lai Rama franziu a testa. Não deveríamos estar procurando uma flor? Por que estamos apenas vagando pela cidade? Ye Xiao deu um sorriso conhecedor. A flor que a Lady Shirley quer não é uma flor qualquer. Sem hesitar, Xiao foi direto para a loja de itens, dizendo com confiança: a dama das flores que Shirley quer está aqui. Ele entrou na loja e perguntou ao balconista: vocês vendem caixas de tesouro? Funcionário sorriu calorosamente. Um cliente que busca qualidade. Nossas caixas de tesouro podem conter ossos de dragões pré-históricos, cajados e pictei. Qual é a faixa de preço que está procurando? Ye Xiao acenou com a mão despreocupadamente. O mais caro. Os olhos do funcionário brilharam quando ele pegou a caixa de tesouro de nível mais alto da loja. Uma custa 10.000 moedas de ouro, mas Ye Xiao apenas balançou a cabeça. Uma não é suficiente. Com um movimento de seu pulso, ele jogou uma grande bolsa de ouro no balcão. Vou pegar todas elas. Todas as caixas de tesouro de alto nível que você tiver. Funcionário ficou parado por um momento, mas Ye Xiao insistiu com impaciência. Não me ouviram. Eu disse. Todos eles estão abertos. Cada um deles foi atencioso. O funcionário entregou a primeira caixa a Ye Xiao. Ao abri-la, uma haste de 2 lâminas de bronze estava dentro. Ele abriu outra. Dessa vez uma grande poção de cura. Outro dentro era um pão que aumentava de tamanho. Meia hora depois, ele havia aberto 99 caixas. O funcionário hesitou antes de lembrá-lo. Cliente honrado, você abriu 99 caixas. Esta é a última. Ye Xiao não hesitou dessa vez. Tem que ser a flor que a senhora Chiarelli quer. Com certeza. Dentro da notificação do sistema havia uma única e requintada flor. Uma bela flor, embora seu propósito permaneça desconhecido. Ye Xiao pegou a flor, com um leve sorriso nos lábios, e se virou, pronto para entregá-la a Lady Chiarelli. Enquanto isso, Lady Chiarelli se reclinava em um banho quente. Sua voz era suave e ela perguntou à sua criada: Liz, você acha que alguém realmente encontrará essa flor para mim? Liz deu um leve risinho e respondeu: é claro, minha senhora, com seu charme, a sorte está sempre do seu lado. Naquele momento, outra criada entrou apressada, com expressão ansiosa. Minha senhora, há um jovem lá fora pedindo para vê-la e ele trouxe a flor que a senhora queria. Os olhos de Lady Chiarelli se arregalaram de alegria quando ela se levantou abruptamente. Ela nunca esperou que alguém realmente o encontrasse. Ao ver Ye Xiao, ela não perdeu tempo e perguntou: meu jovem, você realmente encontrou o que eu estava procurando? Ye Xiao sorriu, apresentando uma pequena caixa com uma leve reverência. Um tesouro genuíno para uma senhora realmente bonita. Por favor, dê uma olhada. Lady Chiarelli abriu a caixa avidamente no momento em que viu a requintada flor em seu interior e seu rosto se iluminou de alegria. Olhando para Ye Xiao, ela disse calorosamente: meu jovem, você me fez um grande favor. Que tipo de recompensa você gostaria? Dinheiro ou um artefato raro? No entanto, Xiao simplesmente balançou a cabeça e respondeu com calma:
Não estou interessado em dinheiro ou artefatos. Ao ouvir essa senhora, Chiarelli deu uma risadinha suave, com um olhar brincalhão, enquanto dizia: então, suponho que terei de me oferecer como sua recompensa. E Xiao congelou. Seus batimentos cardíacos se aceleraram. Ele nunca esperou que a senhora Chiarelli dissesse algo tão ousado em plena luz do dia, não querendo nenhum mal-entendido. Ele rapidamente limpou a garganta e disse com firmeza: minha senhora, na verdade tenho um pedido. Espero que a senhora possa me ajudar a obter a cidadania oficial. No momento em que Xiao sentia seu rosto esquentando e um sangramento nasal ameaçando se espalhar, uma notificação do sistema apareceu. Jin, devido às suas ações nobres e ao seu charme excepcional, a afeição da Lady Shirley por você aumentou em mais 20 mortes. Lady Chiarelli sorriu, com um tom leve. Uma mera cidadania que é fácil demais. Ela virou sua criada para preparar os documentos e selar, aproveitando a oportunidade. E Xiao acrescentou: minha senhora, tenho outro pedido. Estou planejando comprar uma propriedade na cidade de Vindliaf e me estabelecer. A senhora Chiarelli pegou o mapa que o senhor Xiao lhe entregou e o estudou cuidadosamente, investindo em imóveis, escolhendo a estabilidade em vez da perambulação. Essa é uma decisão sábia. No entanto, quando seus olhos pousaram no local marcado, ela franziu um pouco a testa. Mas por quê? Distrito Oeste. Essa área não é exatamente um imóvel nobre. A expressão de Xiao permaneceu firme. Já tomei minha decisão. Quero um terreno no Distrito Oeste. Ficaria muito grato se a senhora pudesse me ajudar a entrar em contato com os corretores de imóveis de lá. Vendo a determinação inabalável dele, Lady Chiarelli simplesmente assentiu. Muito bem, vou providenciar isso. Lai Rama, por outro lado, ficou completamente perplexa. Você está louco? O Distrito Leste é a parte mais rica da cidade. Por que você jogaria dinheiro fora no Distrito Oeste? Mas o olhar de Xiao escureceu um pouco. Sua decisão não foi sem motivo. Em um futuro próximo, a cidade de Vinliaia enfrentaria uma invasão sem precedentes de criaturas monstruosas e assustadoras. Sob o ataque implacável, o atual senhor da cidade pereceria, e o Distrito Leste seria arrasado, reduzido a nada além de ruínas. No entanto, o Distrito Oeste, devido à sua população escassa e à falta de grandes atrações, passaria despercebido pelas forças invasoras, sofrendo danos mínimos. E, eventualmente, à medida que a cidade se reconstruísse, o Distrito Oeste se tornaria um novo centro comercial e estratégico de Vindliaf, abrigando instalações essenciais como centros comerciais, bases militares e instituições acadêmicas. Sorriu internamente, assegurando o futuro antes de qualquer outra pessoa. É assim que os lucros reais são obtidos. Eu não faço investimentos ruins, a equipe disse respeitosamente a Xiao. Sua Excelência, Xiao. O contrato da propriedade que você comprou está pronto. Há um total de 340 residências e 184 lojas, totalizando 120 milhões de moedas de ouro. Quando é conveniente para você pagar? Xiao sorriu levemente, pareceu calmo e respondeu: para tantas propriedades, apenas 100 milhões de moedas de ouro. O preço não é caro, mas ridiculamente barato. Posso pagar agora. Em seguida, a senhora Chiarelli tirou um documento do peito e o entregou a ele graciosamente, dizendo: esta é a cidadania que você solicitou. E Xiao pegou o documento e sentiu uma agitação em seu coração. Ele nunca esperou que se tornaria um cidadão da cidade de Vinliaia tão rapidamente. A senhora Chaleri riu levemente. Seu tom tinha um toque de zombaria. Devo corrigi-lo. Excelência. Não se trata apenas de cidadania da cidade de Vinliaia, mas de cidadania de primeira classe em um longo império. E Xiao congelou e, quando olhou para baixo, estava segurando em sua mão um certificado de cidadania de um império muito longo. O que significava cidadania de primeira classe? E ele entendeu imediatamente. Liu. O que não pôde deixar de ser surpreendente. Você está brincando? O status de cidadão de primeira classe de um longo império não é algo que até mesmo muitos príncipes no controle de tropas pesadas possam obter. Você é realmente sortudo. E Xiao reagiu de repente. Com o coração abalado, ele se virou para olhar para a senhora Chiarelli e um lampejo de surpresa passou por seus olhos. Será que você é realmente um membro da família real? A senhora Chiarelli deu um sorriso gentil, com seus olhos revelando um toque de brincadeira. Por que não posso ser um membro da família real? E Xiao imediatamente elogiou. Não é à toa que você sempre exala um ar de aristocracia em todos os seus movimentos. Não é de se admirar que você tenha uma identidade tão especial. A propósito, senhora, você conhece o mestre das bestas real? Um olhar sério brilhou nos olhos de Madame Shirley e ela perguntou com cautela. Você quer dizer tio Street? E Xiao sorriu levemente. Seu tom era sincero. Eu só quero aprender sobre as tarefas relacionadas à profissão de mestre das bestas imperial. Se eu tiver a oportunidade de conhecê-lo, ficarei muito grato. Senhora. Após um momento de reflexão, a senhora Chiarelli assentiu gentilmente.
O tio deve estar na capital imperial neste momento, mas seu paradeiro é imprevisível e ele frequentemente desaparece por dias. Vou tentar ajudá-lo a entrar em contato com ele. E Xiao inclinou a cabeça e disse: sinceramente, bela senhora, sem sua ajuda, eu realmente não sei como agradecê-la. Só posso lhe oferecer meus sinceros agradecimentos e um beijo. Madame Chiarelli soltou uma risadinha. Seus olhos brilhavam de prazer. De agora em diante, não me chame mais de Madame. Que tal você? Me chame apenas de Sofia. E Xiao entendeu o que ela quis dizer e assentiu com um sorriso. Ok, linda Sofia. Sistema alerta. Jin, devido ao seu extraordinário charme, a favorabilidade da Madame Chiarelli em relação a você aumentou em mais 20. Jin, parabéns ao jogador do Xia Xiao e Yi Xiao por obter o status de cidadão de primeira classe no Longo Império. As classificações de reputação já estão abertas, e os jogadores do Xia Xiao podem ver suas classificações abrindo as classificações. Jin, parabéns ao jogador de Xia Xiao e Yi Xiao pela compra bem-sucedida de imóveis, o que abriu o sistema de moradia na região de Xia Xiao. O limite diário de tempo de jogo para todos os jogadores de Xia Xiao foi aumentado em 1 hora. A boca do sapo se curvou em uma careta. Olhe para sua cara de bajulação e você ainda acaba vendendo seu corpo. E Xiao riu levemente e respondeu com indiferença. Eu gosto quando você não me suporta, mas não há nada que você possa fazer a respeito. Ao mesmo tempo, o sistema emitiu um aviso novamente. Parabéns, Ye Xiao. Você subiu com sucesso para o nível 11, e sua besta companheira, Xiao Hui, também subiu para o nível 11. Em seguida, o sistema emitiu um anúncio global, onde se lia parabéns ao jogador Yi Xiao, do Grande Reino Xia, por ter obtido o status de cidadão de primeira classe do Longo Império e por ter adquirido imóveis com sucesso, marcando uma nova era no processo do jogo. Os jogadores estão intrigados com a cidadania de primeira classe e os sistemas imobiliários, e todos dizem que o realismo do jogo é incrível. Alguns jogadores começaram a se queixar, cidadãos de primeira classe. Que diabos é isso? Então, que classe de cidadãos somos nós? Terceira classe? Que droga! Eu poderia suportar isso na vida real. Mas por que isso está acontecendo no jogo? Porque os planejadores ficaram presos na porta. Pare de xingar, pare de xingar. Qual é exatamente o histórico do planejador? E ele nem mesmo conhece o histórico do jogo. Zhou Hong, que estava lutando contra monstros, viu o anúncio global e arregalou os olhos de surpresa, dizendo: meu Deus, aquela pessoa chamada Nai Xiao realmente alcançou o nível 11 e se tornou um cidadão de primeira classe de um Longo Império. Isso é incrível demais, não é? Qin Yin correu, olhou para o anúncio com indiferença e depois disse, com certa impotência, que era realmente impressionante. É raro ver uma pessoa tão forte. No entanto, o nome é um pouco estranho. Imediatamente depois, ela se inclinou um pouco, caiu no chão e suspirou. Infelizmente, se tivéssemos um mestre assim para nos liderar, provavelmente já estaríamos todos no nível 4 ou 5. Ela continuou reclamando. Não é como agora, quando temos que nos esforçar tanto para derrotar um slime. Assim que ela terminou de falar, os outros colegas de equipe olharam para ela com raiva e começaram a gritar com ela. Ei, pelo que parece, você está dizendo que não gosta dos colegas de equipe dela? Você não fez nada, apenas nos viu lutar enquanto cruzava os braços e, ainda assim, não ficou para trás no nível. Você não está satisfeito? Se não quiser jogar conosco, basta dizer, não seja tão esquisito. Zhou Hong viu isso e imediatamente saiu correndo para se desculpar. Todos entenderam errado. Meu amigo realmente não quis dizer isso. Eu realmente sinto muito. No entanto, Shen Yin correu com raiva, deu de ombros e respondeu friamente. Vá embora. Quem precisa de você? Ela parecia completamente despreocupada, obviamente irritada. Qin Yin correu, apertou sua mão sem piedade, puxou Zhou Hong e se afastou, ignorando completamente essas pessoas. Os outros membros do grupo xingaram com raiva pelas costas dela. Ela realmente se acha uma princesa, só porque é um pouco bonita. Olhando para seu jeito condescendente, ela realmente não gosta de nós, não é? Quando eles deixaram o grupo, Zhou Hong franziu a testa e reclamou. Ótimo! Agora o que vamos fazer para subir de nível? Somos os únicos que sobraram. Tianhan ainda estava confusa sobre o que havia feito de errado e respondeu com raiva. Como você ousa dizer que vai subir de nível comigo? Todos eles estavam me xingando agora mesmo e você não está me ajudando. Você tem algum sentimento por mim? Zhou Hong viu o que estava acontecendo e imediatamente a tranquilizou. Ok, eu estava errado. A propósito, não fique brava. Eu não lhe pedi para entrar em contato com Yi Xiao para jogarmos juntos o jogo do dia do juízo final? Já entrou em contato com ele? Qin Yin deu de ombros e respondeu com desaprovação. Por que eu deveria tomar a iniciativa de entrar em contato com ele? É ele quem me encontra primeiro todas as vezes. Zhou Hong implorou. Impotente.
Tudo bem, você é muito alto e poderoso. Eu sei, mas desta vez, faça-me um favor e entre em contato com Xiao por sua própria iniciativa. Eu imploro. Deixe-o levar nós dois juntos. Qin Yin correu, lançou-lhe um olhar frio e disse, arrogantemente, já que está me implorando tanto, farei isso com relutância. Ainda não é cedo. Enviarei uma mensagem a ele depois de fazer logoff. Zhou Hong imediatamente mostrou uma expressão de gratidão e apressou-se em agradecê-la. Muito obrigado. Realmente não tenho palavras para lhe agradecer. Estou aguardando boas notícias suas. Os dois combinaram de se encontrar no dia seguinte, e Qin Yin correu e ficou offline. Qin Yin correu e pensou consigo mesma. Embora o método de Xiao de usar dinheiro para subornar as pessoas parecesse um pouco vulgar, afinal de contas, a culpa não era inteiramente dele, e ela parecia lhe dever uma chance. Então, ela pegou o telefone e se preparou para entrar em contato com Xiao. Por iniciativa própria, ela enviou uma mensagem para Xiao com um tom de provocação. E Xiao, estou jogando um jogo chamado The Day After Tomorrow. Apresse-se e compre o equipamento para que você possa levar a mim e a Zhou Hong para subirmos de nível juntos. Se você conseguir me colocar no placar de líderes desta vez, considerarei ser sua namorada. O que acha disso? Você não está emocionado? Depois de enviar a mensagem, Qin Yin correu e murmurou para si mesma. Felizmente, sou uma garota generosa. Não importa. Eu o perdoarei desta vez. Qin Yin correu, olhou para o celular por um longo tempo e percebeu que a resposta de Isao ainda estava muito atrasada. Sua ansiedade e inquietação começaram a aumentar lentamente. Depois de alguns minutos, Qin Yin correu e, finalmente, não pôde deixar de checar seu telefone novamente, mas os resultados eram os mesmos. Surpreendentemente, Xiao a havia excluído naquele momento, e uma onda de raiva surgiu em seu coração. Ela cerrou os dentes, exasperada, e gritou. Xiao, de hoje em diante, não quero mais saber de você. Suas palavras estavam cheias de determinação e raiva. Se você realmente tem coragem, não venha me implorar como um cachorro no futuro, mesmo que se ajoelhe. Eu nunca o perdoarei. Nunca. Enquanto isso, Xiao estava no distrito leste da cidade principal do Moinho de Vento no jogo, olhando para as ruas movimentadas à sua frente. Ele pensou secretamente que, em breve, o distrito ocidental da cidade também seria tão próspero quanto esse, e ainda mais empolgante. Ele entrou em uma loja de avaliações. Havia uma placa pendurada na porta, e a loja tinha um forte cheiro de couro e metal. O vendedor viu Xiao entrar e disse, com indiferença, nossa loja é especializada na avaliação de equipamentos de nível prata e superior. Se você quiser avaliar equipamentos de nível bronze, é melhor ir para fora da cidade. Você grita. Tirou um pingente do peito e perguntou, calmamente, este é um item da classe ouro negro. Você pode autenticá-lo? Acessório chamado de pingente do Cavaleiro das Trevas girou suavemente nas mãos do lojista, que o olhou com atenção, e uma ponta de choque apareceu em seus olhos. É realmente um item escuro da classe ouro. A atitude do funcionário tornou-se instantaneamente respeitosa e atenciosa. Ele sorriu e disse, chefe, não se preocupe. Se você estiver disposto a confiar a esta loja um equipamento escuro de nível dourado, o proprietário cuidará pessoalmente dele e garantirá que será bem-sucedido. A expressão de Isao não mudou e ele insistiu, pare com essa besteira. Qual é a taxa de sucesso? O vendedor da loja sorriu de forma lisonjeira. Seu tom era cheio de respeito. Não se preocupe, sou um avaliador de nível ouro com excelentes habilidades, e a taxa de sucesso é superior a 80%. No entanto, a taxa de avaliação para cada peça de equipamento de nível ouro escuro é de 100 moedas de ouro. E Xiao não hesitou nem por um momento. Ele tirou um saco de moedas de ouro de sua mochila, jogou-o na mesa casualmente e disse, calmamente, sem problemas. Vamos começar. A propósito, ainda tenho algumas peças de equipamento de ouro negro comigo. Vamos avaliá-los juntos. O funcionário viu o saco de moedas de ouro e um lampejo de surpresa passou por seus olhos. Então, ele viu a pilha de equipamentos que Xiao havia colocado no chão e não pôde deixar de congelar sua boca, que se contorceu levemente. Eu limpo. Essa não é a visita pessoal do Deus da Riqueza? E Xiao franziu a testa e pediu, apresse-se e avalie isso. Estou com pressa. Depois de um período de avaliação intensa, o vendedor pegou o pingente de cavaleiro e leu os atributos com uma voz suave. Pingente noturno nível 10. Espírito mais 40. Força mais 40. Dano de atributo sombrio reduzido em 20%. Seu tom era cheio de admiração. O vendedor ficou admirado ao segurar o resultado da avaliação em suas mãos, e exclamando, os atributos são simplesmente incríveis. Esse equipamento é simplesmente muito forte. No entanto, Xiao não demonstrou muito entusiasmo e disse, com indiferença, nada mal. Vamos continuar avaliando os outros. Depois de sair da loja de avaliação, Toad sorriu e fez uma pesquisa. E Xiao com seu olhar, embora os atributos tenham de fato melhorado bastante, agora sua força deve ser capaz de se manter por conta própria.
Para onde estamos indo agora? E Xiao pensou sobre isso por um momento, e um lampejo de pensamento cruzou seus olhos. Sofia ainda não me deu nenhuma notícia. Então, vamos primeiro ao Vale da Névoa Cinzenta para subir de nível. Vamos lá. Alguns minutos depois, o Sho e o Toad chegaram ao Vale Nevoado. A cena diante deles era deprimente. O céu estava cheio de uma névoa cinza e alguns pássaros voavam, emitindo gritos de cavalo no chão. Podiam ser vistas rochas elevadas por toda parte, algumas das quais pareciam presas de monstros, exalando uma atmosfera sombria. Sapo olhou em volta com dúvida e sussurrou: "Ah, aqui. Pensei que você tinha dito que essa era uma área de monstros de nível 20. E Isha assentiu com a cabeça, com um tom firme. É isso mesmo, esse é definitivamente o lugar. De repente, os olhos de Xiao se iluminaram quando um grupo de hienas cinzentas de nível 21 apareceu diante deles. Seu pelo opaco irradiava um forte senso de hostilidade, o que deixava as pessoas desconfortáveis. E Xiao não pôde deixar de franzir a testa. Por que há tantos desses monstros? É um pouco nojento. Sem hesitar, Xiao rapidamente ordenou a Xiao Rui que subisse e lutasse com Xiao Rui. Vai lidar com eles. Xiao Rui abriu as asas, voou no ar, abriu a boca e cuspiu uma chama ardente, engolindo instantaneamente as hienas cinzentas à sua frente em chamas. Em seguida, o sistema exibiu um aviso de que as hienas cinzentas foram mortas com sucesso. Experiência mais 240 mais 235, e Xiao encontrou um lugar relativamente escondido. Sentou-se calmamente, tomou um gole de chá e disse levemente: "Os monstros aqui são de nível relativamente alto. Eles virão automaticamente em nossa direção, portanto, ficaremos aqui." O sapo levantou uma sobrancelha, revelando uma ponta de desdém. "Seu pirralho, você realmente sabe como se divertir." E Xiao soltou uma risada leve, estreitou os olhos e olhou para longe. É claro que, naquela época, eu sofria surras e lutava pela sobrevivência todos os dias, mas hoje em dia é um verdadeiro prazer, não é? 2 horas mais tarde, o sistema voltou a avisar: "Parabéns ao jogador Xiao por ter alcançado o nível 12. Sua fera Grey também foi promovida ao nível 12. E Xiao olhou ao redor e, ao ver os corpos das hienas cinzentas espalhados pelo chão, não pôde deixar de exclamar secretamente: "Nesse ritmo, poderei chegar ao nível 20 em alguns dias." Naquele momento, ele notou um pergaminho brilhante ao lado do corpo de uma hiena cinza. E Xiao o pegou com curiosidade e o examinou mais de perto. Ele descobriu que o pergaminho dizia: "Pergaminho elementar, técnica bola de fogo." Sapo olhou para o pergaminho na mão de Xiao e não pôde deixar de rir alto. Haha, e Xiao, você é um domador de animais e está aprendendo magia de bola de fogo. Isso não parece ridículo? E Xiao não pôde deixar de revirar os olhos e rir. Você não sabe nada. É melhor ter muitas habilidades do que não ter nenhuma. Apenas aprenda primeiro. Depois de dizer isso, ele parou de falar bobagem e esmagou diretamente o pergaminho com força. Com uma onda de energia mágica, o sistema solicitou parabéns. Você dominou com sucesso a técnica da bola de fogo. A técnica da bola de fogo pode condensar uma bola de fogo com poder mágico, causando 150% do poder mental do lançador como dano mágico ao alvo. Nesse momento, uma hiena cinza estava se aproximando rapidamente dele. E Xiao viu isso e decidiu experimentar a nova técnica de bola de fogo que acabará de aprender. Ele imediatamente lançou a técnica de bola de fogo contra a hiena. Efeito da técnica de bola de fogo foi imediato, e as chamas atingiram o alvo com precisão. A hiena cinza foi atacada instantaneamente, e o sistema avisou: "Ataque com a técnica de bola de fogo, valor de dano menos 31. E Xiao olhou para o número de danos e ficou chocado. Você está falando sério? Esse dano é muito insultante. Sapo riu alto, sem cerimônia, zombando. Seu dano é ainda maior que o do peido cinzento. E Xiao suspirou desamparado. Abriu o painel do sistema e viu que seu tempo de jogo para essa sessão era 1249. Olhou para a hora e disse, pensativo: "Está ficando tarde. Hora de fazer logoff em 2 horas. O terceiro dia do jogo do ON começará." Em outras palavras, o beta público começará em breve. Uma luz profunda brilhou em seus olhos. Naquele momento, todos os jogadores do Grande Xia que atingiram a idade de 16 anos serão atraídos à força para esse jogo perigoso. O mundo está prestes a passar por mudanças drásticas. Naquele momento, o céu em um mundo real ficou repentinamente coberto de nuvens escuras, e relâmpagos e trovões atravessaram o céu. A atmosfera tornou-se extremamente opressiva e assustadora. Um painel de jogo apareceu de repente na frente de todos com as palavras do ON, Enter the Game escritas nele. Quando esse prompt apareceu, houve um caos ao redor e as pessoas estavam discutindo. Entre no jogo. Que diabos é isso? É uma pegadinha da meia-noite? Não parece ser. Então, inexplicavelmente, um grupo de pessoas foi sugado para dentro do jogo. Algumas delas estavam tomando banho em um centro de banhos, enquanto outras estavam fazendo um lanche noturno, completamente sem entender o que estava acontecendo. Eu estava tomando banho e, quando dei por mim, estava no jogo. Eu estava apenas comendo um kebab.
Onde está o kebab? Onde estão as pessoas? Puxa vida! Será que acabei de viajar no tempo? Haha, eu realmente sou um escolhido. Lau quer dançar, você não foi à praça para dançar? Por que você também está no jogo? Shin e Han também entrou à força no jogo, parecendo perplexo. O que está acontecendo? Como é que eu entrei automaticamente no jogo? Zhou Hong também franziu a testa, eu também. Isso é muito estranho. Eu estava apenas fazendo um lanche noturno com Wong e os outros. Como fui parar no jogo? Zhou Hong olhou para Shen e seu tom foi tingido com um toque de urgência. Parece que não somos os únicos que foram forçados a entrar. Parece que o jogo do dia do juízo final é realmente uma oportunidade de mudar o mundo. A propósito, Yin Han, peço que entre em contato com Exiao para nos levar para subir de nível. Que aconteceu com a menção de Exiao? Qin Yin correu e ficou instantaneamente tomado pela raiva. E Exiao que se dane ele, mesmo que tenha me implorado em lágrimas. Nunca mais falo com ele. Pretendo entrar em contato com o grande deus Exiao no jogo e nos levar a um nível superior. Os olhos de Zhou Hong se iluminaram de surpresa. O que você sabe sobre o grande deus Exiao? O Exiao que está em primeiro lugar no ranking? Qin Yin Han sorriu confiante, com um toque de presunção em seus olhos. Ainda não o conheço, mas com minha aparência, não há homem que não se apaixone por mim. Nesse momento, o jogo fez um novo anúncio. Todas as pessoas do Grande Império Xia que atingiram a idade de 16 anos, independentemente do sexo ou da idade, são obrigadas a fazer login no final. A tela de logout do jogo desapareceu completamente, e os jogadores perceberam que não podiam fazer logout por conta própria. Sistema explica que a localização do jogador está vinculada à sua localização no mundo real. Quanto mais próximo você estiver da sua localização no mundo real, mais próximo será o seu ponto de desova. Cada newbie village corresponde a uma região. Sistema acrescenta que, se um jogador morrer no jogo, ele não poderá retornar ao mundo real. No newbie village 001, um grupo de jogadores começa a discutir, ansiosamente. Agora que todos foram forçados a entrar no jogo, o que acontecerá com o mundo? E quanto ao Knights, ele não é o jogador número 1 na tabela de classificação? Ele sabe como sair do jogo? Sim, ele subiu de nível tão rapidamente durante o beta fechado. Ele deve saber alguma coisa. Temos que encontrá-lo na Vila dos Novatos. 001, informou um homem. Até agora, ainda não encontramos nenhuma maneira de sair do jogo. Talvez fiquemos presos no jogo para sempre. Jogador com o ID imóvel como uma montanha perguntou em voz baixa. As coisas realmente chegaram a esse estado grave. E aquele Exiao? Não há nenhuma notícia do jogador número 1? Subordinado respondeu. Não podemos entrar em contato com ele. Ele já está no nível 12 e não está na aldeia dos novatos. Ninguém pode fazer logout no momento. Imóvel como uma montanha? Perguntou calmamente. E Shin Quan? Ele também não pode. Subordinado acrescentou que está apenas no nível 4. Ele vem subindo de nível com a equipe, mas a intensidade da desgraça é realmente muito alta, e muitas pessoas estão apenas no nível 2. Agora, a montanha, impassível, levantou uma sobrancelha e seu rosto ficou frio. Realmente existem personagens assim em Jiangsu, e Exiao não é nada simples. Passe a ordem e faça o possível para encontrar o paradeiro de Exiao. Nesse momento, Exiao recebeu subitamente uma mensagem de Lady Chiarelli dizendo que ele deveria ir à mansão do Duque e que havia havido progresso na investigação. Exiao não esperava receber notícias dos treinadores de animais reais tão rapidamente, e um sentimento de alegria brotou em seu coração. Essa velocidade é realmente surpreendente. Pouco tempo depois, a figura de Liz apareceu na mansão de Lady Charlie. Ao vê-lo, Lady Charlie sorriu e disse suavemente: "Você finalmente chegou. Senti muito sua falta." Li Xiao não pôde deixar de sentir seu coração acelerar diante do sorriso sedutor dela. Isso é muito sedutor. Quem poderia resistir a isso? Ele murmurou timidamente. Sim, estou aqui." Ele rapidamente mudou de assunto, perguntando se havia novidades sobre a senhora domadora de feras reais. Charlie sorriu levemente, respondendo: "Não tenha pressa. O tio Steer está viajando e não tem tempo para isso." Li Xiao pensou que ficaria desapontado novamente, mas Lady Charlie continuou. "No entanto, o tio Steer enviou uma mensagem através de mim sobre o desbloqueio de uma profissão oculta. Não é tão difícil assim. Na verdade, está bem aqui na cidade de Vinliaya." Li Xiao ficou muito feliz. O que aconteceu na cidade de Vinliaya? Ele pensou consigo mesmo. Achei que teria de viajar muito. Acontece que o tesouro está logo ali na esquina. Lady Charlie continuou, mas pode ser um pouco desafiador. De acordo com o tio Steer, além da folha de vento no cume do dragão, há um dragão poderoso guardando seu covil, e abaixo do covil há um labirinto. Liz Alzi se iluminou. Você quer dizer o labirinto da masmorra? Lady Charlie ficou surpresa, pois não esperava que ele soubesse o nome do labirinto. Li Xiao rapidamente riu da situação. Eu só ouvi falar dele por acaso. É claro que ele conhecia bem o calabouço de sua vida passada, pois já o havia percorrido inúmeras vezes. Li Xiao, um pouco confuso, comentou.
Ouvi dizer que há apenas um chefe mutante de nível 80 lá. Como ele se transformou em um dragão? Lady Charlie respondeu com firmeza. Há de fato um dragão guardando o local. Isso intrigou Li Shao ainda mais. Não era um chefe mutante em uma vida passada? Ele havia se transformado em um dragão? Agora ele decidiu parar de pensar demais e simplesmente ir. Naquele momento, Lady Charlie o parou e perguntou: Você está realmente planejando ir sozinho? Essa é uma área de nível 80. Até mesmo as elites da cidade estariam arriscando suas vidas. Nesse momento, o prompt do sistema soou: Jin Dong. Notificação do sistema. O sistema enviou uma mensagem. Por favor, vá até o desconhecido. Brinte e recupere algo de dentro. Li Shao permaneceu calmo e controlado, exibindo um sorriso confiante. Não se preocupe, minha querida Sofia, tenho tudo sob controle. Ele acrescentou com um sorriso. Desde que o dinheiro flua, até mesmo um dragão pode cair. E quando se trata de shows de matança de dragões, minha irmã mais velha, Tão, é a melhor no ramo. Com isso, ele sacou uma ficha misteriosa, brilhando com runas antigas, pronta para invocá-la. Os olhos de Lady Charlie se arregalaram no momento em que ela ouviu. E espere. Isso é um símbolo do Salão Supremo? Li Xiao, você está apenas no nível 12. Como conseguiu colocar suas mãos nisso? Um momento depois, uma figura sensual emergiu de um redemoinho de luz, com sua voz cheia de charme brincalhão. Que está chamando por sua adorável irmã mais velha novamente? É a minha linda Li Xiao, que já sentiu minha falta. Li Xiao deu uma risadinha. Então, Gia, tem um grande negócio para vocês. Muito dinheiro, muita emoção. Ouvir a palavra negócios. Tão Xian-Nes. Eu me contorci. Não me diga. É outra coisa. Ela estreitou os olhos. E espere, é um dragão. Trabalho de novo, não é? Li Shao deu de ombros inocentemente. Você realmente vê através de tudo. Tão Gia. Sim, é um dragão. Tão Xian. A expressão dos olhos escureceu instantaneamente. Um dragão novamente. Você deseja morrer ou tem uma rixa eterna com a raça dos dragões? Da última vez que roubamos um ovo de dragão, quase quebrei minhas costas. De jeito nenhum. Estou fora. Assim que ela se virou para sair, Li Shao lançou a isca. A mesma taxa da última vez, 200 milhões de créditos após a conclusão. Tão congelou no meio do caminho. Sua determinação vacilou visivelmente. Quero dizer, não estou dizendo não, mas minhas costas ainda não estão prontas. Talvez em um mês ou mais, se você não estiver com pressa. Li Shao sorriu maliciosamente. Bem, e se eu lhe dissesse que sei a localização da fonte do espírito sagrado? Tão Xianai ficou totalmente atônito. Li Shao realmente sabia a localização da fonte espiritual sagrada. Sua voz tremeu de emoção. Você não está brincando, certo? Se você realmente sabe onde fica, mesmo que eu tenha que arriscar minha vida, a irmã mais velha irá com você. Li Shao bateu palmas decisivamente. Ótimo! Então estamos saindo agora mesmo. A decisão absoluta de sua toalha atordoada por um segundo, enquanto ela o seguia em passos rápidos. Ela continuava pressionando o rei. Rei, sério, onde está? Diga à irmã mais velha. Li Xiao respondeu calmamente. A Terra Perdida. Para ser mais específico, qual é a coordenada exata? Ela se aproximou por trás deles. Lady Charlie observou a dupla desaparecer ao longe. Sua expressão estava cheia de admiração. Esse Li Xiao está se tornando mais imprevisível a cada dia. Ela murmurou. Talvez um dia ele realmente se torne uma potência de nível divino ao mesmo tempo. O sistema de Lizal deu um ping na favorabilidade de Sophie mais 10. Enquanto isso, do lado de fora da Newbie Village, um jogador estava esparramado na grama, parecendo pálido e sem vida. Alguém sussurrou. Wang Chong foi atacado por goblins 2 vezes após seu último renascimento. Ele teve falência de órgãos. Os jogadores ao redor entraram em pânico. Que diabos, esse jogo realmente mata pessoas? Eu quero sair. Quero ir para casa. Parem de gritar. Todo mundo quer sair, mas ninguém sabe como sair. Ouvi dizer que alguém já atingiu o nível 12. Talvez possamos encontrá-lo e perguntar. Em breve. A equipe de Lizal chegou às montanhas do Cume do Dragão. Toad olhou em volta, estalando a língua. Cara, esse lugar é impressionante. Nem parece que escondeu um dragão. Tão Xangai estreitou os olhos e respondeu com frieza. Quanto mais bonito o cenário, mais mortal é a armadilha. Além disso, nosso objetivo é o labirinto. Se pudermos, evitemos as multidões. Li Xiao concordou com a cabeça. Ela está certa. Os monstros aqui são de nível 80. Sem talgias ou um buff, já teríamos sido atacados até a morte. Ao longe, uma sombra enorme deslizou pelo céu. Era um dragão. Suas asas cortavam as nuvens como uma lâmina. Suas escamas reluziam à luz do sol. Como a expressão de Xiongs escureceu. Garoto, você tem certeza de que sabe onde fica a entrada deste mês de maio? Não vou me inscrever para virar carne assada. O olhar de Lizal permaneceu firme, relaxado.
não seremos vistos. A entrada do labirinto fica logo abaixo daquele penhasco íngreme na borda da montanha. Com certeza, eles logo chegaram a uma caverna de pedra escondida. Na boca da caverna, uma matriz de teletransporte brilhante estava gravada na rocha antiga, intrincada e misteriosa. Então deu um passo à frente, inspecionando-o com cautela. Esse é um projeto arcano de nível superior, mas, e estranhamente, não há vestígios de mana persistente. Acho que não posso ativá-lo, sem dizer uma palavra. Li Xiao sacou uma adaga e calmamente cortou sua palma. Ele pressionou a mão que estava sangrando contra o núcleo da formação, e instantaneamente, a matriz ganhou vida com um brilho azul sinistro, emitindo um zumbido baixo como um sussurro de outro mundo. O portão de pedra se abriu com um gemido. Os olhos de Tão se arregalaram de espanto. Quem é você exatamente? Essa matriz respondeu a você como se o reconhecesse. Um aviso repentino do sistema ecoou. Você entrou em uma zona de alto risco. Este labirinto tem apenas uma saída. No momento, está infestado por criaturas aberrantes não identificadas. Prossiga com extrema cautela. E então veio a contagem regressiva. Tempo restante: 180 minutos. E Xiao pensou consigo mesmo. 3 horas. O limite de tempo em minha vida anterior era de 3 dias. Como esperado, as coisas estão um pouco diferentes. Agora ele foi reduzido. Ao ver o olhar pensativo em seu rosto, Momoka Naio lembrou. E Xiao, tenho que lhe dizer que essa missão é ainda mais aterrorizante do que enfrentar um dragão de nível 5. Tem certeza de que pode conseguir esses itens? E Xiao deu uma leve risada e disse. Irmã Tão, você é uma maga de nível divino. Não me diga que está com medo. Momoka Naio não esperava que essa pirralha subestimasse e, com raiva, deu um tapa em sua coxa. Assustada. Está brincando comigo? Sou uma potência de nível divino, uma anciã do Salão Supremo, uma das maiores lançadoras de feitiços. Como eu poderia ter medo de um pequeno labirinto assustador? E Xiao sorriu e disse. É justo. Então vamos continuar. A propósito, irmã Tão, você conhece a magia furtiva? A expressão de Momo ficou sombria. Que tipo de pergunta é essa? Está me insultando? A magia furtiva é um feitiço de nível tão baixo que eu já a desprezava quando era apenas um aprendiz. E Xiao rapidamente tentou acalmá-la. Por favor, não fique com raiva. Irmã Tão, eu só quis dizer um feitiço que esconde nossa presença, uma aura que funcionaria muito bem. Momoka Naio soltou uma bufada fria e estalou os dedos. Em um instante, os dois desapareceram no ar, e até mesmo a presença deles desapareceu silenciosamente. Por isso, Xiao ficou surpreso, como esperado, de um nível divino, absolutamente perfeito. Em seguida, Xiao explicou que há 5 monstros estranhos no labirinto, 3 criaturas rastejantes de nível 60, um chefe de elite de nível 60 e um monstro assustador de nível 80. Precisamos ter cuidado ao ouvir isso. Momoka Naio não pôde deixar de dizer. Você sabe tanto assim? Você era um profeta? E Xiao sorriu. Pode-se dizer que eu não sabia de algumas coisas. Essa resposta deixou Momoka Naio ainda mais curiosa. Assustador. O que mais você sabe? Quando chegarem a um posto de controle, e Xiao sussurrou, precisamos nos esgueirar silenciosamente. Não incomodem esses monstros. Observem meus passos com cuidado. Momo e eu reviramos seus cabelos com impaciência. O que você está realmente tentando me ensinar como fazer isso? Você sabe ao menos qual é o seu nível comparado ao meu? Eu já desvendei mais labirintos do que você já percorreu estradas. Antes que ela pudesse terminar a frase, e Xiao já havia corrido para frente como uma sombra, deixando apenas um borrão para trás. Você percebeu meus passos em um piscar de olhos? Li Xiao passou correndo pelo monstro à espreita. Seu corpo deslizava pelas sombras como um fantasma, esquivando-se por pouco de um encontro fatal. Como Xangai ficou ali estupefato. Que diabos? Você passou por uma elite de nível 60 e ela nem percebeu quem era o mestre. Agora você é o mestre. Diabos. Toda a sua família é um mestre. Apesar de sua reação dramática, ela seguiu sem problemas, também passando sem disparar um alerta. No momento em que se reagruparam, a tensão aumentou. A próxima batalha poderia começar a qualquer momento. Li Xiao estreitou os olhos. Ele está aqui, como eu suspeitava, mas este não é como o da minha vida passada. Diante deles estava a sentinela final dos labirintos, a fera Wright das sombras. Sua aura era sufocantemente fria, como se esfriasse o próprio ar ao seu redor. Li Xiao tentou verificar suas estatísticas, mas só conseguiu ser indetectável. Ele se virou para Tão e perguntou. Você pode ver o nível de poder aplicado com calma? Nível 100. Um chefe berserk estéril. Poderoso sim, mas nada que eu não possa lhe dar. Os olhos de Li Zhao se iluminaram de entusiasmo. Perfeito. Vou pegar o baú do tesouro. Pergaminho da classe oculta. Aqui vou eu. Tão Jia. Quando eu me mover, ataque rápido. Tão deu um sorriso brincalhão. Não se preocupe. Eu lhe darei um bônus de defesa absoluto. Nada tocará em você. Mesmo enquanto corria, Li Xiao gritou. Cuidado. Um movimento errado e essa fera virá direto para nós. O sapo murmurou.
Você deve se preocupar com você primeiro. Finalmente, Li Shao estava diante do baú ornamentado, com os olhos brilhando de expectativa. O pergaminho de classe oculto, finalmente ao alcance. Mas assim que Li Shao abriu o baú do tesouro, primeiro, sua expressão escureceu. O conteúdo era completamente diferente do que ele se lembrava em sua vida passada. Naquele momento, a besta sombria Wright de repente voltou seu olhar afiado para ele, como um predador avistando uma presa. Ela avançou em sua direção sem aviso prévio, mas antes que pudesse atacar, Tão Xianai estalou os dedos e lançou choque de gelo, congelando a fera no meio do ataque. Que está esperando? Corram! Ela gritou, sua voz ecoando no labirinto escuro. Os olhos se estilhaçaram segundos depois, quando a fera rugiu, libertando-se e atacando novamente. Li Shao fugiu, gritando a plenos pulmões. Tão Jia, me ajude. Sem hesitar, Tão invocou uma matriz de 5 trovões, relâmpagos, crepitando e rasgando o ar. A fera Shadow Wright convulsionou violentamente, paralisada pela tempestade elétrica. Aproveitando o momento, Li Shao abriu seu menu de saques, um antigo pergaminho de pele de carneiro e um céu brilhante. Cair grau, esfriar, reiniciar. Stone, o sapo, olhava para ele. Puxa vida, garoto, você tem uma sorte insana. Li Xiao estava igualmente atônito. Queda de nota, esfriamento, reinicialização. Isso significa que o tempo de resfriamento do meu capítulo implacável cairá para apenas 3 dias. Isso é uma loucura. Tão Shengnine lançou um olhar de soslaio para a fera atordoada e perguntou. E agora? Vamos acabar com ela ou deixá-la viver? Ataque agora. Li Shao rugiu. Tão e Jia vão a todo vapor, transformando-o em pó. Tão, Xianai estalou os dedos com um sorriso malicioso. Você pediu, é hora de um massacre. Ela soltou um feitiço de 5 trovões, com raios explodindo no campo de batalha como uma tempestade. Wright das sombras. Os olhos da besta ficaram vermelhos, soltando um grito de arrepiar a espinha que ecoou por todo o labirinto. Li Shao estreitou os olhos. O que está acontecendo com todo esse uivo? Ele está ficando louco? O sapo respondeu. Ou talvez esteja chamando de volta. Como se respondesse à sua pergunta. Uma enorme garra de dragão de repente rasgou o teto acima. Um dragão adulto havia chegado. Li Zhao, de queixo caído. Não era possível que ele estivesse convocando um dragão. Dragão rugiu e liberou uma onda de fogo abrasador, queimando tudo em seu caminho. A equipe se dispersou, esquivando-se do inferno. Isso não faz o menor sentido. Li Shao gritou. Desde quando um chefe de masmorra pode chamar um maldito dragão? Eles são colegas de quarto? Ou o que o sapo sibilou? Pergunte a si mesmo. Gênio. Talvez a fera Wright e o dragão compartilhem uma caixa de correio. Tão cerrou os dentes. Isso é ruim. Ele está em um estado furioso, e meus feitiços de desaceleração não funcionarão mais. Corra agora, gritou o sapo. Mexa-se, garoto. Essa coisa está vindo direto para você. Li Shao estreitou os olhos e zombou. Corra. Ele ficou louco para apostar sua vida. Tudo bem, eu cobrarei a dívida com prazer. Cão Xiong. Eu engasguei em descrença. Esse é um monstro de nível 100. Você está apenas no nível 12. Você está louco? Mas Li permanecerá calmo como sempre, com a pedra de resfriamento e a escritura selvagem juntas. Preciso testar o poder de fogo. Em primeiro lugar, ele ergueu a escritura selvagem e rugiu para que a fera Wright morresse agora. Jin. Sistema. Dano imediato causado. Menos 242. Li Shao ficou olhando incrédulo. E espera. O quê? Apenas 242 de dano? Minha sorte está amaldiçoada? Ou o que o sapo estava fazendo em pânico? Ei, se você morrer aqui, não conte comigo para enterrá-lo. Mas então algo insano aconteceu. De repente, a fera Wright teve uma convulsão violenta. A execução selvagem do prompt crítico do sistema acionou o dano total menos 932. 642. A fera caiu com um estrondo estrondoso. E outro aviso do sistema apareceu. Alvo com HP abaixo de 20%. Efeito de morte instantânea acionado. Em um instante, o nível de Li Zhao subiu para o nível 20, e o sistema o acompanhou. O limite de nível atingido no nível Beastmaster também aumentou para 20, como Xangai ficou boquiaberta, sem palavras. Será que isso é real? Um chefe de pesadelo de nível 100 foi destruído por um novato de nível 12. Isso é um absurdo. A notícia do aumento de nível de Xiao explodiu instantaneamente no anúncio mundial. A base de jogadores perdeu a cabeça coletivamente. Uau! Que diabos? A primeira morte de um chefe de nível 100 é o mesmo jogo que estamos jogando? Ou há um erro grave no sistema ou Xiao não é um jogador normal? Mas a comemoração durou pouco. Os rugidos dos dragões ecoaram pelas montanhas, e toda a masmorra começou a desmoronar. A voz de Tão Xiong tornou-se urgente. O lugar está desmoronando. Corra, seu tolo. Mas Xiao manteve sua posição. E espere, eu ainda não peguei o saque. Você está louco? Tão Xian, eu acionei um portal de teletransporte. Pegue sua maldita vida primeiro. E Xiao cerrou os dentes e finalmente cedeu. Tudo bem, tudo bem.
Não vou morrer por causa de alguns brilhantes. Ele entrou correndo no portal. Um segundo depois, a masmorra inteira implodiu atrás deles, transformando-se em escombros e poeira. A equipe emergiu abalada, sem fôlego e cheia de adrenalina, o que foi insano e emocionante, mas aterrorizante. Quando eles pensavam que tinham escapado do perigo, uma sombra enorme apareceu no alto, lançando o mundo abaixo em vermelho derretido. Olhando para cima, eles o viram. O dragão das chamas do julgamento divino, majestoso e monstruoso. Suas escamas brilhavam com a ira divina. Tão Xiangai congelou. Droga! Esse é um santo. Dragão de fogo. Sim, estou fora. Isso está acima do meu salário. Boa sorte, crianças. Lembrem-se, enviem-me a localização de uma fonte sagrada e meu pagamento. Tchau. Sem mais nem menos. Ela desapareceu em um piscar de olhos, deixando apenas seu eco para trás. De volta à cidade de Vindliaf. E Xiao não perdeu tempo e foi direto para a propriedade da Lady Shiralis. Ao vê-lo retornar, Lady Shiralis, seus olhos se iluminaram de espanto. Você realmente trouxe algo de volta daquele labirinto amaldiçoado. Notável. Simplesmente notável. Você deve responder com um sorriso casual. Oh, apenas uma pequena tarefa. Mal começou a suar, o sapo respondeu, revirando os olhos. Quase não suou. Você quase perdeu sua vida lá dentro. Agora que tenho o pergaminho. E Xiao disse. Como faço para desbloquear a classe oculta? Mas Lady Shirley balançou a cabeça. Esse não é um pergaminho de mudança de classe comum. E Xiao parecia intrigado. Ela explicou que, de acordo com o tio Satair, esse pergaminho não lhe atribui uma profissão. Ele desperta seu potencial latente e o guia para um caminho que lhe pertence. Sozinha, com um sorriso enigmático, ela acrescentou. Venha comigo. Eu a levarei até ele. Eles entraram em uma câmara isolada, escondida no fundo de uma forma. Um homem composto e enigmático se levantou quando eles entraram. Bem-vindo, jovem. Eu sou Satair, a pessoa que você procura. E Xiao se curvou respeitosamente. Mestre Satair, é uma honra. Eu vim para me submeter ao despertar da classe oculta. Satair olhou para o pergaminho. Sua voz estava cheia de reverência silenciosa. Uma vez pensei que ninguém jamais trilharia esse caminho novamente, mas o destino tem seu próprio ritmo. Parece que sim. Ele olhou bem nos olhos de Xiao. Deixe-me guiá-lo durante esse despertar. Você está pronto? E Xiao assentiu com firmeza. Estou pronto. Stari deu um leve sorriso. Excelente. O pergaminho despertará a essência mais profunda dentro de você. Siga a voz de sua alma. Não resista. Não tenha medo. Quando sua voz baixou, 5 esferas de cristal radiantes começaram a flutuar ao redor de Xiao, formando um círculo silencioso e brilhante. Momentos depois, cada esfera se iluminou, uma após a outra, lançando feixes brilhantes por toda a câmara. Os olhos de Satair se arregalaram em descrença. Impossível. Todos os 5 orbes estão brilhando. E Xiao havia alcançado o lendário despertar supremo, com um misto de temor e admiração. Star explicou que esses cristais representam o potencial de cada um. Quando despertei minha classe anos atrás, só conseguia acender 3, mas ele acendeu todos os 5 e até causou um transbordamento de energia. Esse jovem é mesmo humano. Os olhos de Lady Shiralis brilharam de admiração. Talvez ele nunca tenha sido comum. Para começar, notificação do sistema. Parabéns. Você concluiu com êxito o despertar da classe Domador de Feras. Você desbloqueou a classe oculta exclusiva, Dragon Whisperer. Devido a uma infusão de poder desconhecido, seu nível de classe foi elevado, transcendendo o limite de classe padrão. A nova classe desbloqueou a classe oculta divina, Beast God Sovereign. Ao percorrer a lista insana de talentos e estatísticas sob a soberania de Beast God, ele não pôde deixar de se maravilhar. Essas estatísticas são absolutamente incríveis. O olhar ainda estava em choque. Inacreditável. Alguém realmente conseguiu se tornar o lendário deus da besta soberano. Isso significa que agora você detém o poder supremo dos deuses Fera. Cada nível lhe concede incríveis 40 pontos de atributo. E Xiao olhou para o pergaminho em sua mão, murmurando esses bônus de atributos. Isso está além da imaginação. E esse conjunto de domadores de feras divinas ainda vem com um projeto completo. Um equipamento do tipo crescimento, começando na raridade épica. Interessante, mas os materiais necessários. Todos eles eram de grau raro. Parece que é hora de caçar monstros. Satair assentiu com satisfação e deu um tapinha em seu ombro. Jovem, você entrou no domínio dos deuses. Seu potencial é ilimitado. Seu futuro é extraordinário. Os olhos de Isao estavam cheios de determinação. Nesta vida, subirei até o pico, mas primeiro preciso forjar a garra do Deus Besta. Enquanto isso, em outro canto do mundo do jogo, 3 jogadores chegaram à entrada dos testes duais. Guarda no portão deu uma olhada rápida neles. Seu equipamento é decente. Que nível do teste você planeja desafiar?
Líder deu um passo à frente com um sorriso calmo. Eu enfrentarei a camada do abismo sozinho. A expressão do guarda mudou. Outro lunático indo sozinho para um julgamento no abismo. Mas o jogador simplesmente respondeu: desafia meu credo. Nem mesmo a morte abalará minha determinação. Enquanto observava o jogador desaparecer na câmara de julgamento, o guarda murmurou para si mesmo: esses forasteiros realmente são demais. Apenas 5 minutos depois, o mesmo jogador saiu cambaleando, gravemente ferido e mal conseguindo respirar. Guarda olhou para o batedor e suspirou. Afinal, parece que não é qualquer um que consegue fazer um teste solo de nível abissal. Enquanto isso, Xiao havia chegado à Grande Fenda, uma zona de teste de nível 20 designada como dificuldade de nível abissal. Ele olhou para seu comunicador. Alguns de seus colegas de classe estavam conversando em um grupo, até mesmo mencionando rumores sobre ele. Mas Xiao não tinha interesse em revelar sua identidade. Tudo o que ele queria era subir de nível silenciosamente e ficar mais forte. Naquele momento, o pequeno Ash estava lutando contra um enorme golem de pedra. Com um golpe rápido de sua Dragon Claw, a pequena cinza atravessou o ar, cortando um pedaço enorme de HP, causando 2364 de dano ao golem. Golem de pedra desmoronou com um estrondo estrondoso, deixando cair duas armas, um martelo quebrador de pedras e uma espada grande de pedra, ambas de raridade ouro escuro. Enquanto Xiao estava testando as novas armas, um tremor sacudiu o chão de repente. Das profundezas do cânion, surgiu um golem de pedra ainda maior, o Ais Vatir, um chefe de classe rei. A expressão de Xiao ficou séria e ele comandou um pequeno ataque de cinzas, enquanto flanqueava pela lateral para dar cobertura. Seguiu-se uma batalha feroz, mas com um trabalho de equipe perfeito. O chefe da classe rei acabou sendo derrubado por Xiao e Little Ash. Infelizmente, o chefe não deixou cair nenhum equipamento dessa vez, restando apenas um único fragmento da Pedra do Abismo.